Buscar a verdade é exatamente o que este país precisa para acabar com o segredo que cerca esta questão. E muitos indivíduos de alto escalão nas comunidades militar e de inteligência acreditam que os WAPs exigem maior atenção. E, portanto, o propósito desta audiência. Hoje, o ex-conselheiro de Segurança Nacional, Yahya McMaster, disse no programa de Bill Maher, que citando, há fenômenos que foram testemunhados por várias pessoas que são simplesmente inexplicáveis pela ciência disponível para nós. O coronel do Exército Cal Nell, um membro da Força Tarefa WAP do governo federal, disse, em uma conferência em maio passado, que existe inteligência não humana. A inteligência não humana tem interagido com a humanidade. Esta interação não é nova e está em andamento e há pessoas não eleitas no governo que estão cientes disso. Mas os WAPs continuam sendo um tópico controverso. Não vou citar nomes, mas há certos indivíduos que não queriam que esta audiência acontecesse porque temiam o que poderia ser divulgado. Mas nós nos mantivemos firmes. Nenhuma quantidade de pressão externa jamais me impediria de perseguir um assunto até o inferno ou a maré alta. Sobre isso, quero agradecer às nossas testemunhas por estarem aqui. Temos diante de nós um painel de indivíduos talentosos nas Forças Armadas, no governo civil, na ciência e no jornalismo. Alguns dos depoimentos que vocês ouvirão deles hoje não refletem bem sobre indivíduos e agências influentes nos Estados Unidos, governo federal e talvez alguns de nossos contratados. Nunca é fácil apresentar essas informações publicamente. Então, agradeço às nossas testemunhas por concordarem voluntariamente em estar aqui hoje. Esta audiência tem como objetivo ajudar o Congresso e o povo americano a aprender a extensão dos programas e atividades em que nosso governo se envolveu com relação ao WAPs e que conhecimento ele produziu. Isso inclui, é claro, qualquer conhecimento de vida extraterrestre ou tecnologia de origem não humana. Se a pesquisa financiada pelo governo sobre o WAPs não produziu nenhum conhecimento útil, também precisamos saber os fatos que os contribuintes merecem saber. Quanto foi investido? Quanto foi gasto? Eles não devem ser mantidos no escuro para poupar o Pentágono de um pouco de constrangimento. A realidade é que, apesar dos enormes orçamentos financiados pelos contribuintes, a transparência do Departamento de Defesa e da comunidade de inteligência tem sido péssima há muito tempo. O Pentágono falhou em 6 auditorias consecutivas. Na verdade, nunca passou em uma. Somando-se a isso, há uma descontrolada classificação de documentos e materiais, uma relutância em desclassificar materiais quando apropriado, e, às vezes, uma recusa total em compartilhar informações críticas com o Congresso. Em suma, não é um histórico que inspira confiança. Então, o Congresso tentou nos últimos anos levantar o véu e descobrir se as informações sobre a WAPs estão sendo ocultadas não apenas do público americano, mas também de seus representantes eleitos no Congresso. Parte do esforço de transparência foi a legislação criada no Pentágono, o All Domain Anomaly Resolution Office, ou AARO. Mas o novo escritório está lutando para se firmar. Um recente relatório oral exigido pelo Estatuto da AARO, com o objetivo de esclarecer a avaliação histórica do governo sobre o WAPs, foi duramente criticado por aqueles que buscam a transparência do WEP. O relatório alimentou suspeitas. AARO não consegue, ou talvez não queira revelar a verdade sobre as atividades do governo relacionadas aos WAPs. Estou perturbado que a própria AARO não tenha transparência. Até mesmo seu orçamento é mantido em segredo do público. Então, se não há nada lá, por que estamos gastando dinheiro com isso? E quanto? Por que o segredo? Se realmente não é grande coisa e não há nada lá, por que esconder isso do povo americano? Porque não sou matemática, mas posso dizer que isso não faz sentido. Espero que algumas de nossas testemunhas compartilhem suas opiniões sobre o relatório da AARO. Também ouviremos das testemunhas hoje alegações de desinformação e informações falsas relacionadas aos WAPs, por funcionários do governo, das quais eles estão pessoalmente cientes e vivenciaram diretamente. E ouviremos depoimentos hoje sobre revelações recentes sobre um programa WAP, supostamente secreto, cuja existência e descobertas podem ter sido indevidamente ocultadas do Congresso. Mas antes de chegarmos às testemunhas, teremos mais algumas declarações de abertura de nossos colegas. E uma coisa que eu queria acrescentar no final da minha declaração final é que há um documento que será registrado no Congresso hoje.
Senhor Tim Burchett do Tennessee tem este documento. E nós apenas o distribuímos a todos os membros aqui no estrado deste documento. Mas este será o documento original do Pentágono sobre a Immaculate Constellation que Michael Shellenberger entregou ao Congresso hoje. Então, obrigado, Sr. Schellenberger, por esta informação. Estamos todos lendo em tempo real agora. E o Sr. Burchett irá inseri-lo no registro. Mas 12 páginas sobre este programa de acesso especial não reconhecido que seu governo diz que não existe. Então, com isso, eu reconheceria meus colegas. Senhor Garcia, eu quero dizer, antes de tudo, ao Sr. Connolly, que não pode estar aqui hoje, o membro graduado do meu subcomitê de segurança cibernética. Eu quero dizer que fiquei muito triste ao ouvir sobre as notícias recentes do caso do Sr. Connolly, diagnóstico de câncer. E eu quero transmitir a ele e a todos os nossos colegas. Nós desejamos o melhor para você e uma recuperação completa e rápida. E com isso, eu gostaria de reconhecer o Sr. Garcia por 5 minutos. Obrigado, muito obrigado, presidente. Quero agradecer à presidente e ao presidente pelo apoio contínuo e por realmente tratar esta discussão e estas audiências de uma forma bipartidária. Acho que uma coisa muito importante para todos nós que estamos interessados na conversa sobre o APS é que esta é uma área em que tanto republicanos quanto democratas podemos discordar em muitos outros espaços. Esta é uma área em que o bipartidarismo é realmente importante. E, de fato, eu acrescentaria, é fundamental que todos nós continuemos a trabalhar juntos de uma forma que avance com a verdade e divulgação importante. Então, estamos aqui para ter uma conversa bipartidária e séria, acredito, sobre nossa segurança nacional. Devemos sempre basear essas conversas em fatos, evidências e dados à nossa frente. Quero observar que temos nossas testemunhas aqui. Quero agradecer a todos por estarem aqui e ressaltar que também nós, entre vocês que também nos serviram em nossas Forças Armadas. E sei que para muitos de vocês, este tem sido um processo difícil. Mas estou muito grato por tê-los conosco hoje. E obrigado por se juntarem a nós. Também quero ressaltar que a audiência de hoje se baseia em uma audiência pública bastante, eu acho. Também histórica que tivemos há muitos meses, que o Sr. Grotman e outros ajudaram a liderar nesta mesma sala de audiência, onde acredito que iniciamos uma conversa pública realmente importante sobre o APS. E então, eu quero agradecer por isso. E eu quero agradecer especialmente à presidente, mas e por sua contínua defesa deste tópico. Também quero começar com alguns fatos. Sabemos que há objetos ou fenômenos observados em nosso espaço aéreo, como nossas testemunhas testemunharão, e também possivelmente em nossos oceanos. Em muitos casos, não sabemos o que são. E é claro, por isso que estamos discutindo o APS. Agora o All-Domain Anomaly Resolution Office, ARO, relatou centenas de UAPs, que permanecem, entre aspas, não caracterizados e não atribuídos, e que, entre aspas, parecem ter demonstrado características de voo ou capacidade de desempenho comuns e requerem análise mais aprofundada. Este é o nosso próprio escritório ARO. Agora, não devemos prejulgar o que eles podem ser. Eu certamente não vou. Precisamos de evidências, mas estamos detectando coisas e sabemos que não as entendemos. E vale a pena investigar isso. Agora, o povo americano tem perguntas legítimas. E acredito que é fundamental que o Congresso ajude a resolvê-las. Isto é sobre a verdade, a ciência e os fatos. Agora, transparência e fé em nossas instituições são vitais em uma boa democracia. Agora, tenho orgulho de dizer que esta audiência se baseará nesse importante trabalho bipartidário. E quero agradecer a todos por estarem envolvidos, incluindo os membros do nosso comitê. Agora, em nossa última audiência, em julho, ouvimos depoimentos de que um número significativo de pilotos de grandes companhias aéreas também testemunharam WAPs, mas não tem uma maneira confidencial real de relatá-los ao governo. Ouvimos que pilotos comerciais que encontram WAPs podem hesitar em falar abertamente devido ao estigma ou medo de retaliação. Também sabemos que a ARO relatou isso. E quero citar que a maioria dos relatórios ainda reflete um viés em relação ao espaço aéreo militar restrito, resultado de relatórios de militares e sensores presentes em tais áreas. Então, a falta de habilidade dos pilotos civis levanta preocupações reais de segurança e limita nossa capacidade de entender os WAPs. Esta é uma parte específica dessa conversa na qual estou muito interessado agora. Nossa última audiência nos inspirou a apresentar o Safe Airspace for Americans Act, junto com o presidente Grotman, a presidente Mace e um grupo bipartidário de copatrocinadores. Vejo alguns de nossos líderes do Safe Airspace for Americans agindo aqui. Isso criaria um processo de relatórios seguros para o APS, o que queremos continuar a fazer agora. Membros de ambos os partidos e altos funcionários em várias administrações agora se interessaram por esta questão. A grande mídia, em muitos casos, começou a se interessar mais por esta questão. E todos nós deveríamos ter orgulho de realizar esse trabalho e construir confiança para o povo americano. Acredito que sempre podemos ser mais transparentes. Para mim, esta audiência e outras são simplesmente sobre a verdade e chegar aos fatos do que esses WAPs realmente são.
É muito importante mostrarmos que democratas e republicanos no Congresso podem trabalhar juntos para acabar com a desinformação e procurar uma maneira séria e ponderada de ter a discussão em público. Muitos de nós também pedimos audiências públicas adicionais para discutir os UAPs. Este deve ser um tópico que continue durante todo o Congresso para que possamos reunir mais informações, dados e trabalhar com as agências relevantes para reunir mais informações. Finalmente, só quero acrescentar que aqueles que estão aqui neste palanque, muitos de nós também participamos de briefings confidenciais e onde também ganhamos muitas informações importantes, eu acho, e interessantes. Pelo menos eu pessoalmente tenho. Então, com essas informações, queremos continuar a audiência de hoje. E eu agradeço a todas as nossas testemunhas por estarem aqui. E com isso eu gostaria de ceder. Obrigado, Sr. Garcia. E eu gostaria agora de reconhecer o Sr. Grotman por uma introdução de 5 minutos. Obrigado. Bom dia. Gostaria de agradecer as nossas testemunhas por estarem aqui mais uma vez. Este é um tópico pelo qual tenho me interessado desde a 8ª série. Gostaria de agradecer a Sra. Mace por trabalhar comigo neste tópico e por tornar esta uma audiência conjunta do subcomitê. No ano passado, o Subcomitê de Segurança Nacional, o Conselho de Relações Exteriores aqui, realizou uma audiência histórica para entender o risco potencial à segurança nacional de fenômenos anômalos não identificados, ou UAPs. Ouvimos o ex-comandante da Marinha David Fravor, que compartilhou sua experiência em primeira mão com o UAP engajado enquanto estava em serviço no Pacífico. Soubemos de David Grush, um ex-membro da comunidade de inteligência, que revelou a suposta existência de programas secretos do governo escondidos da supervisão do Congresso. Além disso, o ex-piloto militar Ryan Graves nos informou sobre as maneiras limitadas pelas quais os pilotos militares e comerciais podem relatar avistamentos de UAPs. Desde as últimas audiências, conduzi vários briefings com agências governamentais para aprofundar meu entendimento sobre essas questões. Primeiro, o gabinete do inspetor-geral do Departamento de Defesa nos informou que o Departamento de Defesa não tem um processo simplificado para que os membros do serviço relatem atividades de UAP. Desde então, os chefes do Estado-Maior Conjunto implementaram padrões para relatórios de UAP em todos os serviços. O inspetor-geral da comunidade de inteligência nos informou que os denunciantes frequentemente temem retaliações por relatar má gestão de projetos ou informações governamentais altamente confidenciais. Finalmente, a ARO expressou ao comitê que, como qualquer outra agência do governo federal, enfrentou desafios em seu estabelecimento, especificamente na contratação de pessoal para gerenciar registros históricos de UAP e na coordenação com outras agências federais. Bem, essas agências têm sido úteis para nós na compreensão dos desafios que vêm da coleta de dados de UAP. Nenhuma delas conseguiu comprovar as alegações feitas nesta audiência no ano passado por David Grush, apesar dos membros do nosso comitê questionarem incessantemente essas agências dentro e fora de um ICIF. Espero que nossas testemunhas hoje sejam capazes de fornecer evidências e conteúdo que valham a pena para nossas buscas de eliminar o desperdício governamental e aumentar a transparência para ajudar a aliviar alguns dos obstáculos. Apoio as medidas que foram incluídas no National Defense Authorization Act do ano passado para aumentar a transparência e melhorar as medidas de manutenção de registros quando se trata de UAPs. Mas acredito que ainda há mais trabalho a ser feito. Eu coliderei o ato Safe Airspace for Americans com um membro do Rankin Garcia, que exigiu que a Administração Federal de Aviação desenvolvesse procedimentos para coletar dados de UAPs de aviadores civis. Estou ansioso para ver os membros trabalhando com os membros do Congresso, para ver que esta legislação e outras legislações de UAPs cruzem a linha de chegada. Estou profundamente alarmado com o relato de um enorme enxame de drones que voou sobre a base aérea de Langley, na Virgínia, em dezembro passado. Langley é o lar da primeira ala de caça, que mantém metade dos F-22 no inventário da Força Aérea dos Estados Unidos. Relatos deste incidente indicam que esses drones tinham aproximadamente 6 metros de comprimento, voando a mais de 160 km por hora a uma altitude de mais de 1 metro. No entanto, a origem desses drones e seus operadores continua sendo um mistério. Este incidente e outros avistamentos perto de instalações militares sensíveis destacam a complexidade do desafio UAP enfrentado por nossos comitês de inteligência, defesa e segurança interna. Sejam esses fenômenos o resultado de adversários estrangeiros desenvolvendo tecnologias avançadas ou algo completamente diferente, devemos levá-los a sério, investigá-los completamente e avaliar suas implicações na defesa nacional. Os avistamentos repetidos de UAP em torno de locais militares sensíveis ressaltam a necessidade de estratégias defensivas inovadoras, além das medidas tradicionais. Eles também destacam a necessidade urgente de políticas atualizadas para lidar com ameaças emergentes, bem como cooperação interinstitucional e compartilhamento de inteligência mais eficazes.
No entanto, nada disso será possível sem transparência. Por muito tempo, informações críticas sobre o UAPs foram classificadas ou ignoradas, deixando o público americano e os principais congressistas sem a clareza necessária para tomar decisões informadas. Desclassificar relatórios e promover um diálogo mais aberto sobre o UAPs não só aumentará a confiança do público, mas também incentivará a colaboração entre o governo, a comunidade científica e nossos aliados. Francamente, houve coisas que foram mantidas em segredo que, eu acho, são antigas o suficiente para que não haja razão para que não sejam divulgadas. Independentemente de qualquer informação chamada, privada, uma abordagem transparente nos permitirá compartilhar insights, identificar padrões e desenvolver novas defesas estratégicas. À medida que continuamos a investigar esses fenômenos, devemos fazê-lo com uma mentalidade de proteger nosso país, promover a descoberta científica e manter a confiança do povo americano, que agora eu acho que não tem confiança. E é óbvio que não tem confiança. Não podemos fugir do desconhecido, especialmente quando os riscos são tão altos. Estou ansioso para discutir essas questões com as testemunhas hoje. Estou esperançoso de que possamos aprender com o testemunho e sair desta audiência com ideias acionáveis para promover a transparência do UAP. Na verdade, a ideia é apenas dizer, na minha mente, volte 15 anos e tudo tem que ser divulgado. Espero que possamos aprender com o testemunho deles e sair desta audiência. E com isso, eu encerro. Obrigada. Agora reconhecerei o Sr. Moskowitz para uma introdução de 5 minutos. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Primeiro, quero agradecer aos presidentes e membros graduados por realizarem a audiência hoje sobre esse tópico e, novamente, por terem uma segunda audiência. Quero agradecer às testemunhas por se apresentarem hoje para compartilhar sua expertise sobre o UAPs e a necessidade de construir confiança por meio da transparência. Mas primeiro quero mencionar que vocês devem estar se perguntando por que o presidente me permitiu ser um membro graduado hoje, mas é realmente apenas porque nosso querido amigo Jerry Connolly não está aqui. Como o presidente Masi mencionou, ele foi diagnosticado com câncer de esôfago. E todos nós neste comitê conhecemos Jerry. E ele é um lutador e estamos rezando por ele e torcendo por sua rápida recuperação. Então, a audiência de hoje marca a segunda reunião deste comitê, dedicada à transparência do UAP. Fiquei satisfeito, pois sei que todos nós estamos no bipartidarismo que existia na audiência do ano passado. E mesmo que não possamos falar sobre o que acontece nos cenários classificados, o bipartidarismo que existiu nesses cenários, com as perguntas que os membros fizeram. A audiência do ano passado foi um ótimo exemplo de diálogo aberto sobre o UAPs, e devemos permanecer comprometidos em compartilhar informações com o povo americano. E acho que você vê esse comprometimento com base nas pessoas aqui e no comprometimento em todo o espectro político. Eu, pessoalmente, trabalhei com vários membros deste comitê, mas quero agradecer particularmente aos congressistas Burchett, Macy, Luna e Garcia por trabalharem em peças de legislação bipartidária. Nos últimos anos, o Congresso tomou inúmeras medidas bipartidárias em direção a uma maior transparência. Em 2022, na NDAA, criamos o All-Domain Anomaly Resolution Office para investigar objetos voadores não identificados. A seguir, junto com o ODNI, divulgou um relatório não classificado sobre avistamentos de UAPs. Dos 366 avistamentos incluídos no relatório, 171 permanecem não caracterizados, com alguns deles parecendo ter demonstrado características de voo ou capacidade de desempenho incomuns. Essa é uma maneira legal de dizer que não queremos dizer a você o que eles são. Em março, a AARO revelou um relatório sobre o registro histórico do envolvimento do governo dos Estados Unidos com o UAPs, que cobriu esforços investigativos que remontam de 1945 até hoje. No início deste ano, juntei-me ao congressista Burchett para apresentar o UAP Transparency Act, que exigiria a desclassificação de todos os documentos relacionados aos UAPs, com muitos outros membros deste comitê. No ano fiscal de 2024, a NDA exigiu que a National Archives and Records Administration estabelecesse Anonymous Phenomena Records Collection não identificada. Esta coleção incluirá cópias digitais de todos os registros de UAPs não identificados que podem ser divulgados publicamente. Este compromisso está em transparência. É vitalmente importante e necessário. A classificação excessiva levou a um vazio de informações que permitiu que teorias ao longo das décadas se desenvolvessem. Quando o povo americano e os membros do Congresso perguntam, os relatórios do UAPs são confiáveis? Somos recebidos com obstrução. Somos recebidos com respostas de não posso te dizer
E, na verdade, somos recebidos com pessoas que não querem que tenhamos audiência. Somos recebidos com pessoas que não querem que façamos perguntas a você. Na verdade, muitos de nós fomos informados para não fazer a alguns de vocês certas perguntas sobre certos tópicos. Em um momento de crescente desconfiança em nossas instituições governamentais, acredito que mais transparência não é apenas necessária, mas é possível. E, obviamente, podemos respeitar os limites de segurança nacional. Mas também temos que fornecer aos nossos eleitores as informações e a supervisão que eles nos incumbem. Como parte disso, as agências governamentais devem manter linhas de comunicação abertas com os membros do Congresso. E há perguntas regulares que os americanos têm. O que são WAPs? Eles são reais? Eles são nossos? Como essa tecnologia foi desenvolvida? Como eles são financiados? E agora vimos que isso passou de muito tempo atrás, onde você poderia desacreditar as pessoas, porque é um cara morando em um Nibá. Você pode ver as pessoas agora, esses são pilotos, esses são militares. Essas são pessoas com antecedentes sérios. Isso mudou a cara disso porque agora temos vídeo. As pessoas terão perguntas. Sabemos que existem programas de tecnologia avançada. Quase 15 anos atrás, um deles saiu da Área 51 para ir atrás de Osama Bin Laden. E a única razão pela qual sabemos disso é porque um desses helicópteros foi abatido. Os americanos têm perguntas sobre denunciantes que se apresentaram para falar sobre retribuição. E então eu quero agradecer a todos por estarem envolvidos hoje na tentativa de obter mais transparência. Isso foi partizão por Cameron. E conforme entramos em uma nova administração, o presidente eleito falou sobre oportunidades de desclassificar informações sobre UAPs. E espero que ele cumpra essa promessa. E com isso, eu encerro. Ok, obrigado, Sr. Moskowitz. E eu agora, a equipe do comitê me pediu para prosseguir, e eu farei isso para deixar no registro do Congresso este documento de 12 páginas que Michael Schellenberger trouxe hoje, que descreve o programa governamental da Immaculate Constellation. Então faremos isso agora. Cada membro aqui tem uma cópia dele. A primeira sessão fala sobre o programa de acesso especial não reconhecido chamado Immaculate Constellation. E a segunda sessão sobre USGJ Imagery Intelligence. E a representante Luna acabou de me dizer que se eu disser Immaculate Constellation, estarei em alguma lista, talvez um mandado FISA. Então, venha até mim, eu acho. Mas sem objeção registrado. Tudo bem, então a seguir apresentaremos nossas testemunhas para a audiência de hoje. Muito obrigado por estar aqui. Nossa primeira testemunha é o contra-almirante aposentado Tim Gallaudet, que se aposentou da Marinha dos Estados Unidos e agora é o diretor executivo da Ocean SLK Consulting. Nossa segunda testemunha é o Sr. Elizondo, um ex-funcionário do Departamento de Defesa e autor de um livro best-seller recente sobre o WAPs. Nossa terceira testemunha é o Sr. Michael Schellenberger, fundador do Boletim Informativo Public e autor de um artigo jornalístico recente sobre programas de acesso especial, incluindo um amplamente identificado como Immaculate Constellation. Juro que a equipe me quer em uma lista. Certo. E nossa última testemunha hoje é o Sr. Michael Gold, ex-funcionário da NASA, que também é membro da equipe de estudo independente de UPS da NASA. Bem-vindos, pessoal! Estamos felizes em recebê-los hoje. De acordo com a regra nova do comitê, as testemunhas, por favor, fiquem de pé e levantem suas mãos direitas. Agora é de verdade. Você jura solenemente afirmar que o testemunho que está prestes a dar é a verdade. Toda a verdade. E nada além da verdade. Que Deus o ajude. Que fique registrado que todas as testemunhas responderam afirmativamente. Agradecemos a todos por estarem aqui hoje e aguardamos seus depoimentos. Deixe-me lembrar as testemunhas que lemos suas declarações escritas e elas aparecerão na íntegra no registro da audiência. Vocês podem se sentar, por favor. Limitem suas declarações orais a 5 minutos. Como lembrete, por favor, pressionem o botão à sua frente, para que o microfone seja ligado, para que todos na sala, membros incluídos, possam ouvi-los. Quando vocês começarem a falar, a luz à sua frente ficará verde. Após 4 minutos, a luz ficará amarela. Quando a luz vermelha acender, seus 5 minutos expiraram e pedimos que vocês, por favor, concluam. Primeiro chamo o almirante Gallaudet. Por favor, comece suas observações iniciais. Obrigado, presidente Mace, presidente Grotman, membros graduados Connolly e Garcia, e membros do comitê. Obrigado por esta oportunidade de testemunhar hoje sobre fenômenos anômalos não identificados, ou UAP. A confirmação de que os UAPs são reais veio a mim em janeiro de 2015, quando eu estava servindo como comandante do Comando de Meteorologia e Oceanografia da Marinha.
Na época, meu pessoal estava participando de um exercício naval de pré-implantação na costa leste dos Estados Unidos. Incluiu o grupo USS Theodore Roosevelt Carrier Strike, e este exercício foi supervisionado pelo comando das Forças da Frota dos Estados Unidos, liderado por um almirante 4 estrelas, que na época também era meu oficial superior. Durante este exercício, recebi um e-mail na Navy Secret Network do oficial de operações dos Estados Unidos. O e-mail foi endereçado a todos os comandantes subordinados e o assunto lido, em letras maiúsculas, era um problema urgente de segurança de voo. O texto do e-mail era breve, mas alarmante, com palavras do tipo: "Se algum de vocês souber o que é isso, me diga o mais rápido possível. Estamos tendo várias, quase colisões no ar, e se não resolvermos isso logo, teremos que encerrar o exercício." Anexado ao e-mail está o que agora é conhecido como vídeo GoFast capturado no sensor infravermelho de visão frontal de uma das aeronaves FA-18 da Marinha, que participa do exercício. O vídeo, agora desclassificado, mostrou um objeto não identificado exibindo características estruturais e de voo diferentes de todo o nosso arsenal. A implicação do e-mail era clara. O autor estava perguntando se algum dos destinatários estava ciente de demonstrações de tecnologia classificadas que pudessem explicar esses objetos. Como a política do DoD é desconflitar rigorosamente essas demonstrações com exercícios ao vivo, eu estava confiante de que esse não era o caso. No dia seguinte, esse e-mail desapareceu da minha conta e das dos outros destinatários sem explicação. Além disso, o comandante do Fleet Forces Command e o oficial de operações nunca discutiram o assunto, mesmo durante reuniões semanais projetadas especificamente para abordar questões que afetam exercícios como aquele em que o grupo de ataque Theodore Roosevelt estava participando. Essa falta de acompanhamento foi muito preocupante para mim. Como meteorologista-chefe da Marinha na época, eu era responsável por reduzir os riscos de segurança de voo. No entanto, pareceu-me que ninguém, no nível de oficial de bandeira, estava abordando o risco de segurança representado pelos UAPs. Em vez disso, os pilotos foram deixados para mitigar essas ameaças por conta própria, sem orientação ou suporte. Concluí que as informações do UAP devem ter sido classificadas dentro de um programa de acesso especial gerenciado por uma agência de inteligência, que é um programa compartimental que nem mesmo oficiais seniores, incluindo eu, eram autorizados. A audiência sobre o UAPs do ano passado, perante este comitê de supervisão, confirmou que as informações relacionadas ao UAP estão sendo retidas de altos funcionários e membros do Congresso. E só esta semana eu soube pelo ex-funcionário do DoD, Chris Mellon, que imagens de satélite de UAPs de alguns anos atrás ainda não foram compartilhadas com o Congresso. Igualmente preocupante, a audiência de UAP do ano passado também revelou que elementos do governo estão envolvidos em uma campanha de desinformação para incluir ataques pessoais projetados para desacreditar denunciantes de UAP. Nunca tendo assinado um acordo de não divulgação sobre UAPs, e agora, como um cidadão privado, me tornei um defensor de maior transparência de UAP do governo. A contínua superclassificação em torno de UAPs não apenas prejudicou nossa capacidade de abordar efetivamente esses fenômenos, mas também corroeu a confiança em nossas instituições. Embora eu aplauda a legislação bipartidária anterior aprovada pelo Congresso sobre UAPs, uma abordagem mais ampla é necessária para abordar a implicação mais ampla dos UAPs na segurança nacional, bem como as oportunidades socioeconômicas que a pesquisa aberta sobre UAPs poderia desbloquear. Portanto, recomendo que o Congresso tome a seguinte ação, que acredito que receberá apoio bipartidário. Primeiro, estabelecer uma supervisão robusta da gestão das informações sobre UAPs pelo Poder Executivo, orientando autoridades importantes, começando pelo diretor do All-Domain Anomaly Resolution Office do DoD, a fornecer briefings abrangentes sobre o que o governo sabe sobre o UAPs e o que não sabe. 2. Promulgar as disposições da Lei de Divulgação de UAPs, que estabelecem Conselho de Revisão de Registros de UAPs para garantir supervisão independente, transparência e responsabilidade no tratamento das informações sobre UAPs pelo governo. E 3. Fortalecer a Lei de Divulgação de UAPs e futuras reautorizações com disposições que exijam uma abordagem de todo o governo para lidar com UAPs. Para encerrar, compartilharei minhas razões pessoais para falar sobre este tópico. Primeiro, sou um ex-líder de agência científica que liderou a administração oceânica e atmosférica nacional. Sempre busquei a verdade no conhecimento e no pensamento humanos. Agora que sabemos que os UAPs estão interagindo com a humanidade, e isso inclui objetos submersos não identificados no oceano, não devemos fechar os olhos, mas, em vez disso, encarar corajosamente essa nova realidade e aprender com ela. Além disso, em um momento em que os líderes do governo deixam muito a desejar, sinto-me obrigado a mostrar liderança moral nesta questão da divulgação de UAPs, validando a credibilidade dos homens e mulheres corajosos, que se apresentaram como testemunhas e denunciantes para expor a verdade. Minha fala encorajou outros a fazerem o mesmo, e pode, na minha opinião, com o tempo, que vários de seus eleitores queiram saber a verdade sobre os UAPs, e isso aumentará.
Esse número aumentará a tal ponto que a ação do Congresso que acabei de recomendar se tornará inevitável. Obrigado e aguardo suas perguntas. Obrigado. Agora reconhecerei o Sr. Elizondo por sua declaração de abertura. Saudações, presidente Mas, presidente Grothman, membros graduados Connolly e Garcia e membros do comitê. É uma honra e privilégio para mim testemunhar diante de vocês sobre a questão do fenômeno anômalo não identificado anteriormente conhecido como OVNIs. Em nome de nossos bravos homens e mulheres uniformizados e de toda a comunidade de inteligência, bem como de meus compatriotas americanos que esperaram por este dia, obrigado por sua liderança neste assunto importante. Deixe-me ser claro. UAP são tecnologias realmente avançadas, não feitas por nosso governo ou qualquer outro governo, que monitoram instalações militares sensíveis ao redor do globo. Além disso, os Estados Unidos estão de posse de tecnologias UAP, assim como alguns de nossos adversários. Acredito que estamos no meio de uma corrida armamentista secreta de várias décadas, financiada por dólares mal alocados dos contribuintes e escondida de nossos representantes eleitos e órgãos de supervisão. Por muitos anos, fui encarregado de proteger alguns dos programas mais sensíveis de nossa nação. Em meu último cargo, gerenciei um programa de acesso especial em nome da Casa Branca e do Conselho de Segurança Nacional. Como tal, aprecio a necessidade de proteger certas informações militares e de inteligência sensíveis. Considero meu juramento de proteger segredo sagrado e sempre colocarei a segurança do povo americano em primeiro lugar. Dito isso, também entendo as consequências do sigilo excessivo e da compartimentação. Em nenhum lugar isso ficou mais aparente do que no rescaldo do 11 de setembro, do qual muitos de nós nos lembramos muito bem. Acredito que a grandeza da América depende de 3 elementos. A. Um Congresso vigilante. B. Um Poder Executivo responsivo. E C. Um público informado. Na última década e meia, aprendi que certos programas UAP estavam e estão operando sem nenhum desses elementos. Embora muito do meu trabalho governamental sobre o assunto UAP ainda permaneça confidencial, o sigilo excessivo levou a graves delitos contra servidores civis leais, militares e o público. Tudo para esconder o fato de que não estamos sozinhos no cosmos. Um pequeno quadro dentro do nosso próprio governo envolvido no tópico UAP criou uma cultura de supressão e intimidação da qual fui pessoalmente vítima, junto com muitos dos meus antigos colegas. Isso inclui investigações criminais injustificadas, assédio e esforços para destruir a credibilidade de alguém. A maioria dos americanos ficaria chocada ao saber que o próprio Escritório de Relações Públicas do Pentágono emprega abertamente um oficial profissional de operações psicológicas como único ponto de contato para quaisquer perguntas relacionadas ao UAPs de cidadãos e da mídia. Isso é inaceitável. Muitos dos meus antigos colegas e eu fornecemos depoimentos confidenciais, tanto para o Departamento de Defesa quanto para o Inspetor-Geral da Comunidade de Inteligência. E muitos de nós fomos posteriormente alvos dessa cabala com ameaças às nossas carreiras, nossas autorizações de segurança e até mesmo nossas vidas. Isso não é hipérbole, mas um fato genuíno. E isso está errado. Para consertar esses problemas, proponho 3 ações principais. Primeiro, o Congresso e o presidente devem criar um único ponto de contato responsável por uma abordagem de todo o governo para a questão dos UAP. Atualmente, a Casa Branca, a CIA, a NASA, o Pentágono, o Departamento de Energia e outros desempenham um papel, mas ninguém parece estar no comando, levando a poder descontrolado e corrupção. Em segundo lugar, precisamos de uma estratégia nacional de UAP que promova a transparência e ajude a restaurar a confiança do público americano. Em um momento em que a confiança do público está em seu nível mais baixo. Essa estratégia deve incluir uma abordagem de todo o governo, incluindo as comunidades acadêmicas e científicas, o setor privado e nossos parceiros e aliados internacionais. Terceiro, o Congresso deve criar um ambiente protegido para que denunciantes desesperados para fazer a coisa certa possam se manifestar sem medo. Como está atualmente, esses denunciantes sofrem, por causa do estigma, um código de silêncio e preocupações com retaliação. Esses denunciantes devem ser encorajados a se apresentar de maneiras que os protejam contra quaisquer formas de retaliação. Políticas e procedimentos devem garantir essa proteção. E para aqueles que se recusarem a cooperar, cabe aos membros deste comitê e aos outros legisladores exercer seu poder de intimação contra testemunhas hostis e impedir financiamento governamental adicional para os esforços de UAP que permanecem ocultos da supervisão do Congresso. Para encerrar, nós, como americanos, nunca tivemos medo de um desafio. Na verdade, nós prosperamos com eles, seja erradicando a poliomielite ou indo à Lua. Nós não fugimos de um desafio, nós o enfrentamos de frente. Para a nova administração e o Congresso, eu digo a vocês, precisamos de transparência pública imediata. E esta audiência é um passo importante nessa jornada. Se abordarmos o tópico UAP da mesma forma que nós, como americanos, enfrentamos outros desafios, podemos restaurar nossa fé em nossas instituições governamentais. Juntos, podemos inaugurar uma nova era de governo responsável e descoberta científica. Acredito que nós, como americanos, podemos lidar com a verdade. E também acredito que o mundo merece a verdade. Obrigado.
estimados membros do Congresso, pelo seu tempo hoje. É profundamente apreciado por muitos. Obrigado. Peço o consentimento unânime para que os representantes Ogles do Tennessee e do Ebert do Colorado sejam acenados para o subcomitê para a audiência conjunta do subcomitê de hoje, com o propósito de fazer perguntas. Sem objeção. Assim ordenado, gostaria agora de reconhecer o Sr. Schellenberger por suas observações introdutórias. Presidente Mays, Presidente Grotman, membro de classificação Connolly, membro de classificação Garcia, membros dos subcomitês, obrigado por me convidarem para testemunhar. Uma das responsabilidades mais importantes do Congresso é a supervisão do Poder Executivo em geral e da comunidade militar e de inteligência em particular. Infelizmente, há um crescente corpo de evidências de que o governo dos Estados Unidos não está sendo transparente sobre o que sabe sobre fenômenos anômalos identificados, e que elementos dentro das Forças Armadas e da CIA estão violando seu dever constitucional de notificar o Congresso sobre suas operações. O presidente eleito Donald Trump e o ex-presidente Barack Obama disseram que o governo tem informações sobre o ápice que não foram divulgadas. Existem outras explicações para o APS, e eles representam uma nova forma de vida ou vida não humana. As teorias alternativas dominantes atuais, incluindo aquelas apresentadas por Arrow, são que o APS são algum tipo de fenômeno natural que ainda não entendemos, como raios globulares ou plasma. Eles também podem fazer parte de algum novo programa de armas do governo dos Estados Unidos ou estrangeiro, como drones, balões de aeronaves, fraude CGE ou pássaros. O que quer que sejam os UAPs, o Congresso deve ser informado, assim como o povo dos Estados Unidos. Temos o direito de saber o que são os UAPs, não importa o que sejam. No entanto, agora temos funcionários do governo dos Estados Unidos, atuais e antigos, que disseram ao Congresso que Arrow e o Pentágono violaram a lei ao não revelar um corpo significativo de informações sobre UAPs, incluindo bancos de dados de inteligência militar que têm evidências de sua existência, como nave física. Um desses indivíduos é um funcionário do governo dos Estados Unidos, atual ou antigo, atuando como denunciante de UAPs. Esta pessoa escreveu um relatório. Este é o relatório que diz que o Poder Executivo tem administrado questões do NHI sobre o UAPs, sem conhecimento, supervisão ou autorização do Congresso, por algum tempo, possivelmente décadas. Além disso, esses indivíduos revelaram o nome de um programa de acesso especial, não reconhecido DOD, ou o ZAP, ativo e altamente secreto. A fonte desse documento me disse, publicamente, que o USPAY é um programa de inteligência estratégica, que faz parte da família militar de programas de longa data e altamente sensíveis que lidam com vários aspectos do problema. O novo denunciante do UAP alega que o Banco de Dados Militar dos Estados Unidos e do IC inclui vídeos e imagens, tiradas usando infravermelho, de visão frontal, vídeo em movimento total e fotografia estática. O relatório que acabou de ser compartilhado com o Congresso diz que a Immaculate Constellation serve como um ZAP Central Pi que consolida observações de UAPs por plataformas de coleta com e sem tarefa. A Immaculate Constellation inclui inteligência de imagens de alta qualidade e inteligência de medição e assinatura de UAPs. O relatório dos denunciantes acrescenta que as fontes dessa inteligência são uma mistura de capacidades de coleta direcionadas e incidentais, capacidades posicionadas em órbita terrestre baixa na atmosfera superior, bem como altitudes de aviação militar e civil, e tempo e ambientes marinhos. O relatório ao Congresso detalha vários UAPs, incluindo esferas, orbes, discos, pires, ovais, triângulos, bumerangue, ponta de flecha orgânicos irregulares. O relatório descreve vários incidentes encontrados nos bancos de dados de inteligência humana. Um envolveu Orbe cercando e forçando um F-22 para fora de sua área de patrulha. Em outro incidente, a tripulação de um porta-aviões da Marinha observou uma pequena esfera laranja avermelhada descer rapidamente de uma altitude elevada de 100 a 200 jardas diretamente acima do convés de voo do CVN, ou porta-aviões. E desde que relatei sobre esta Immaculate Constellation no mês passado, outra fonte se apresentou e me disse que viu um vídeo colorido de alta definição de aproximadamente 13 minutos de um UAP de orbe branca saindo do oceano a aproximadamente 32 quilômetros da costa do Kuwait. Foi filmado de um helicóptero. Então, na metade do vídeo, a pessoa disse que o orbe é unido a outro orbe que brevemente entra no quadro pela esquerda antes de sair rapidamente do quadro. A pessoa descobriu o vídeo no CPR, o Secure Internet Protocol Router Network, que o DoD usa para transmitir informações confidenciais. Um pesquisador líder do UAP, que utiliza o Freedom of Information Act para descobrir o que o governo sabe, John Greenwald, me disse, no ano passado, que o governo dos Estados Unidos vinha negando cada vez mais seu pedido. O UAP, ele faz solicitações de FOIA há 27 anos e tem um arquivo de 3 milhões de páginas. O governo negou por décadas qualquer interesse em OVNIs, ele me disse. Mas os documentos que ele reuniu mostram que, nos bastidores, era uma história completamente diferente. Contrariamente às esperanças de muitos defensores da transparência, o governo tem restringido mais informações. Desde o vazamento de 3 vídeos de UAPs em 2017,
A organização do Dodge Arrow vem rotulando muitos documentos como uma isenção B7, o que Greenwald diz não fazer sentido algum. Eles estão afirmando que qualquer coisa que a Arrow faça está envolvida em investigação policial, o que permite que a Arrow não divulgue. Greenwald diz que o Dodge negou a existência de registros relacionados à UEP e à TIP em várias ocasiões, apenas para reconhecê-los após um recurso ter sido arquivado. Ele acrescentou que o Naval Air Systems Command declarou em março de 2022 que não encontrou vídeos UAP adicionais. Parecia estranho que eles tivessem 3 e apenas esses 3. Mas outras solicitações foram arquivadas pelo Black Vault, que é o grupo de John Greenwald, para procurar mais lugares onde os UAPs podem estar se escondendo. Então, em setembro de 2022, a Marinha admitiu que os vídeos e fotografias relacionados à UAP existiam, mas negou o pedido de divulgação, dizendo que contém informações confidenciais, que são classificadas. O Dodge negará as coisas em uma segunda-feira, e então admitirá em uma sexta-feira, disse Greenwald. Ele disse que o governo pode e divulga vídeos que protegem métodos secretos de captura. Eles recorrem muito à desculpa da plataforma sensível, disse ele. No entanto, as informações na tela podem ser borradas e apagadas. Os metadados podem ser removidos. Vou mostrar este exemplo aqui. Esta é uma apresentação da força-tarefa da OATP. Isso é completamente absurdo. É loucura. Este nível de censura de redação em um documento, ele mostra a redação de quantos relatórios eles coletaram por quantos anos. 2 das 3 explicações potenciais estão apagadas. O Pentágono, a comunidade de inteligência, está nos tratando como crianças. Está na hora de sabermos a verdade sobre isso. Acho que podemos lidar com isso. Muito obrigado. Obrigado. Gostaria agora de reconhecer o Sr. Gold por 5 minutos. Obrigado, presidente Mace, presidente Grotman, membros graduados Connolly e Garcia, representante Moskowitz e membros ilustres de ambos os subcomitês. Sou grato a todos vocês, assim como a sua equipe intrépida, pela oportunidade de testemunhar e gostaria de começar discutindo coragem. Coragem é o que é preciso para abordar este tópico, e coragem diante da adversidade é o que vejo na minha frente, ao meu lado e atrás de mim, conforme minha introdução. Atualmente, sou o diretor de crescimento da Redwire Space e tive vários cargos de liderança na NASA. Dito isso, quero deixar claro que estou falando exclusivamente em meu próprio nome e não pela Redwire, NASA ou qualquer outra organização. No entanto, estou aqui hoje para falar em nome da ciência. A ciência requer dados que devem ser coletados sem parcialidade ou preconceito. No entanto, sempre que o tópico UAP surge, aqueles que desejam explorar o fenômeno são frequentemente confrontados com resistência e ridículo. Por exemplo, membros da equipe de estudo independente de UAP da NASA, particularmente aqueles na academia, foram ridicularizados e até ameaçados por simplesmente terem a temeridade de se envolver no estudo de UAP. Nossa melhor ferramenta para desvendar o mistério do UAP é a ciência. Mas não podemos conduzir uma investigação adequada se o estigma é tão avassalador que apenas ousar fazer parte de uma equipe de pesquisa da NASA provoca uma resposta tão vitriólica. Portanto, uma das ações mais importantes que podem ser tomadas em relação à exposição da verdade do UAP é combater o estigma. E é aqui que acredito que a NASA pode ser eminentemente útil. A marca NASA é sinônimo de esperança, otimismo e credibilidade. Se você desse uma volta pelo National Mall, veria imediatamente o logotipo da NASA em camisetas, bonés e adesivos de para-choque. Poucas agências federais desfrutam desse tipo de popularidade. Nunca vi ninguém vestindo uma camiseta do Office of Personnel Management, e é por isso que a NASA pode desempenhar um papel tão influente. Especificamente, a NASA poderia, com relativamente pouco custo e esforço, sediar simpósios sobre o AP, ou mesmo apenas participar de painéis existentes examinando o tópico. O pessoal da NASA se apresentando e participando de tais discussões faria uma declaração poderosa à comunidade científica de que o UAP deveria ser levado a sério e pesquisado adequadamente. Em relação à pesquisa, a NASA tem vastos arquivos, muitos dos quais podem conter dados importantes sobre o UAP. Novamente, por relativamente pouco custo e esforço, a NASA poderia criar um algoritmo de IA ou ML que pudesse pesquisar os arquivos da agência em busca de fenômenos anômalos. Suspeito que tal esforço não resultaria apenas em informações que nos ajudariam a entender o UAP, mas poderia resultar em dados que auxiliariam em outras áreas de investigação científica, como clima anômalo ou atividade de meteoritos. Além de seus arquivos existentes, a NASA poderia atuar como uma câmara de compensação para dados civis e comerciais de UAP. Durante meu trabalho na equipe de estudo independente de UAP, rapidamente ficou evidente que não há um processo claro ou bem divulgado para pilotos civis relatarem avistamentos de UAP. O estigma associado ao UAP dificulta o número de pilotos que relatariam tais fenômenos.
Mas mesmo para aqueles que superam o estigma, acredito que a orientação atual da FAA é amplamente desconhecida e mal compreendida. Para coletar dados de UAP de forma eficaz, a equipe de estudo independente recomendou o uso do Sistema de Relatórios de Segurança da Aviação da NASA. Este sistema, que é administrado pela NASA e financiado pela FAA, fornece um meio confidencial para o relato de violações de segurança de forma voluntária e não punitiva. Ao longo de 47 anos, o ACRS coletou quase 2 milhões de relatórios. O ACRS é a ferramenta perfeita para coletar dados de UAP, que podem então ser coletados pela NASA e compartilhados com o público em geral. Alavancar o ACRS pode criar um tesouro de dados de UAP, potencialmente centenas de milhares de relatórios, apoiando o objetivo desta audiência de expor a verdade. E sou grato aos nossos 2 copresidentes e outros membros que já incorporaram esta ideia na legislação proposta nesta audiência. E como outros demonstraram, a questão do UAP é justificadamente dominada pela segurança e defesa nacional. No entanto, eu pediria aos subcomitês que tivessem em mente as inúmeras maneiras pelas quais a NASA e a FAA, bem como atividades comerciais no ar, no espaço e na água, podem gerar uma quantidade enorme de dados inestimáveis sobre fenômenos anômalos. Não posso deixar de ficar animado com o potencial de tal empreendimento, uma vez que a descoberta científica é impulsionada por anomalias. É a existência e o estudo de anomalias que levaram à teoria da relatividade, à mecânica quântica e a quase todos os avanços científicos da humanidade. É por isso que o estudo dos UAPs deve ser adotado. Já que o que quer que esteja ocorrendo, a chance de obter novos conhecimentos nunca deve ser ignorada. Devemos ser minuciosos na coleta de informações, destemidos em tirar conclusões e abertos a seguir os dados. Não importa quão mundanos ou extraordinários os resultados possam ser. Comecei este depoimento elogiando os membros do subcomitê conjunto por sua coragem, e terminarei ecoando esse sentimento. Como diz o ditado, a verdade está lá fora, precisamos apenas ser ousados e corajosos o suficiente para enfrentá-la. Obrigado. Obrigada. Obrigada a todos. Agora vou me reconhecer para 5 minutos de questionamento. Tenho muitas perguntas e tenho muitas testemunhas? Então, eu apenas perguntaria se é sim ou não. Assim, por favor, apenas me diga sim ou não. Se for necessário mais do que isso, seja muito sucinto, porque eu gostaria de ir até o fim e fazer o máximo de perguntas possível. Então, para o almirante esta manhã. Primeiro, o ex-oficial do DoD Chris Mellon entrou em contato com você sobre imagens de satélite de 2017 que retratam o UAP. Quais foram as datas em 2017 quando isso ocorreu? Não posso compartilhar os detalhes com você, senhora, mas posso fazer isso em um ambiente fechado. E também posso dizer à agência que escreveu um relatório sobre isso. Ok. Então, quem tem as imagens? Posso lhe dizer em um ambiente fechado. Você pode descrever o que foi retratado nas imagens de satélite? Apenas uma descrição. Era um UAP, senhora. É isso? Nenhuma outra descrição? O termo que os analistas usaram, eles chamaram de botão. Era um objeto em forma de disco. Ok. Onde estava? Não posso dizer isso, senhora. Ok. Tudo bem, Sr. Elizondo. Você afirma em seu depoimento que, entre aspas, tecnologias avançadas, não por nosso governo ou qualquer outro governo, estão monitorando instalações militares sensíveis ao redor do globo. Fecha aspas. Se essas tecnologias não são feitas por nenhum governo, quem as está fazendo? Empresas privadas? Ou você está insinuando que elas são criadas por uma inteligência não humana? Bem, senhora, é exatamente por isso que estamos aqui. O problema é que, temporalmente falando, ao longo de décadas, não apenas nos últimos 10 anos. Para colocar isso em perspectiva, são empresas privadas, você está insinuando? Ou isso é inteligência não humana? pode ser ambos. Quando se trata de tecnologias da Força Azul, eu não seria capaz de discutir. Você está lidando com programas secretos de recuperação de UAPs? Teríamos que ter uma conversa em uma sessão fechada, senhora. Assinei uma documentação há 3 anos que restringe minha capacidade de discutir. Especificamente, recuperações de acidentes. Enviei meu livro pelo processo Dopser, que levou 1 ano para ser revisado. E o que está no livro é aquilo que me disseram que eu tenho permissão para falar. O governo conduziu programas secretos de recuperação de UAPs? Sim ou não? Sim, Certo. Eles foram projetados para identificar e fazer engenharia reversa de naves alienígenas? Sim ou não? sim. O governo dos Estados Unidos tem algum... Certo, já fiz essa pergunta sobre programas de recuperação. Algum terceirizado nos Estados Unidos tem o mesmo? Prefiro falar em sessão fechada, senhora. Certo. Em seu livro, você mencionou funcionários do governo que foram feridos por UAPs, colocados em licença e recebendo compensação do governo por seus ferimentos. Isso está correto? Isso está correto. Como o governo pode negar que temos naves recuperadas se eles estão pagando pessoas porque elas foram feridas por naves recuperadas? Senhora, essa é uma ótima pergunta. É por isso que acho que estamos aqui novamente. Porque vi a documentação do governo dos Estados Unidos para vários desses indivíduos que sofreram ferimentos, como resultado de um incidente de UAP. É uma ideia maluca, certo?
A hipocrisia e a lógica. Ok, Sr. Schellenberger. Vou dizer de novo para ser bem clara. Immaculate Constellation. Qual é a sua missão e como eles são financiados? Sua missão é? Como eu disse, sua missão é um programa de acesso especial não reconhecido. Sua missão é documentar o ápice. Certo. E você, para sua história e seu relatório, tem mais de uma fonte confiável? Eu tenho. Certo. E então por que você acredita que suas fontes são confiáveis? Como você avalia a veracidade da documentação que lhe foi fornecida sobre este programa? Eu verifiquei as fontes e elas são quem dizem ser. Elas são funcionários atuais ou antigos do governo. Eu também gostaria também de acrescentar que não especifiquei que eram funcionários do Departamento de Defesa. Não especifiquei a agência nem o gênero. Elas teriam incluído funcionários não governamentais? Pessoas que não são empregadas pelo governo? Posso dizer com segurança que esses são funcionários do governo ou que já foram funcionários do governo. Alguém deles atualmente empregado por um contratante privado ou contratantes privados? Prefiro não dizer. Certo. Qual é a principal conclusão? Apenas alguns segundos sobre o documento Immaculate Constellation que você nos forneceu hoje. Acredito que o que o povo americano precisa saber é que as Forças Armadas e a comunidade de inteligência dos Estados Unidos estão reunidas em uma enorme quantidade de informações visuais e outras, fotos estáticas, fotos em vídeo e outras informações de sensor. E eles têm feito isso por muito tempo. E não são essas fotos, vídeos desfocados que nos foram dados. Há uma resolução muito clara e alta. Quantos recursos visuais, gráficos, vídeos e fotos? Quer dizer, me disseram centenas. Sabe, talvez milhares. Quer dizer, eu também queria dizer, porque ouvi alguma conversa preocupação em torno da revelação desses materiais, revelando as coleções de fontes. Mas algumas delas foram filmadas por helicópteros, usando vídeos normais de oceanos. Eu simplesmente acho isso um absurdo, que de alguma forma você vai revelar alguma tecnologia secreta dos Estados Unidos ao revelar que fotografou orbes na costa do Kuwait. Ok, obrigado. Tenho 8 segundos. Sr. Gold, a NASA, a equipe de estudo independente da NASA, foi informada sobre o que você chama de OSAP? Rapidamente, sinalizei o programa Sistema Avançado de Armas Aeroespaciais para nosso presidente e nosso diretor de operações. Não fomos informados, mas acredito que definitivamente vale a pena investigar. Esse foi provavelmente o maior esforço de revisão de WAPs de todos os tempos, e acho que produziu muitos dados interessantes, incluindo a revelação de Nimitz. Não sei se meu colega pode querer. Ele fez o trabalho de Yeoman nisso. Talvez você queira comentar. Ok. Tudo bem. Vou passar a palavra ao Sr. Moskowitz, que terá 5 minutos de pergunta. Obrigado, senhor presidente. Então, senhor Gold, você fez um discurso inteiro por alguns minutos sobre o ápice, ciência, coleta de dados, estigma. Muitos descrentes em tudo isso fariam apenas uma pergunta muito simples. Por quê? Porque é tão difícil, certo? Tipo, por que as pessoas sempre que perguntam são sempre frustradas? Por que elas são sempre julgadas? Por que sempre espalhando desinformação? Por que sempre há retribuição? Por que isso nem sempre é recebido com bons olhos? Qual é o porquê? Se não existe porquê é um problema tão grande. Eu acho que se você analisar a história da ciência representativa, é sempre difícil para avanços e novas informações, independentemente de ser o AP ou qualquer outro tipo de descoberta. E na ciência devemos ser abertos. Mas quando você rompe com a ortodoxia do que se acredita, seja Galileu dizendo que a Terra não gira ou que a Terra gira em torno do Sol, ou que o Sol não gira em torno da Terra, é sempre um desafio para novas crenças. E quanto mais extraordinárias forem essas descobertas, mais extraordinárias serão essas novas crenças. É muito difícil. Então, acho que isso é natural. Há um conservadorismo natural quando se trata de ciência. Mas essa questão em particular tem sido muito difícil, onde, novamente, até mesmo tentar estudá-la se torna problemático. Mas cada audiência como essa, cada reportagem, cada documentário em vídeo, tive o privilégio de fazer parte de algo que Dan Ferrer está montando. Acho que muitos de nós entrevistamos para documentários mais de 30 diferentes autoridades governamentais. Cada tijolo na parede nos ajudará a chegar mais perto da verdade. Eu aprecio isso, senhor Elizondo, eu entendi corretamente. Vou colocar. Sou um advogado em recuperação. Então vou colocar meu chapéu por um segundo. Você disse que assinou um documento. Adorei isso. Quem te deu isso? O governo dos Estados Unidos, senhor, Certo, você tem uma cópia disso? está armazenado em um barco agora. Não tenho posse dele. O governo dos Estados Unidos tem. Qual departamento do governo lhe deu este documento? Direi que o Departamento de Defesa. Infelizmente, não posso dizer neste fórum muito mais do que isso. Você disse, especificamente, que o documento dizia que você não pode falar sobre recuperação de falhas. Bem, você sabe, você não pode falar sobre Clube da Luta se não houver Clube da Luta.
Correto? Certo. Estou apenas fazendo uma observação. Sim, senhor. Então, aquele documento que você assinou, que você disse que existe, dizia especificamente que você não pode falar sobre recuperação de acidentes. Correto, senhor. Foi uma limitação do que? Porque eu já estava falando publicamente sobre o tópico. E então, o documento dizia: você pode continuar dizendo X e Y, mas não pode discutir o tópico. Dê-me a atmosfera da assinatura deste documento. Você está em uma sala sozinho. Estou em um CIF com um oficial de segurança, senhor. Apenas um. Mas alguém? Pode ter havido um assistente também. Foi em um CIF, dentro de uma instalação do Departamento de Defesa. Dê-me seu histórico bem rápido. Minha formação é: estudei microbiologia e imunologia. Entrei para o Exército dos Estados Unidos. E depois de um curto período na inteligência militar, tornei-me um agente especial de contra-inteligência, como se... Mais tarde, tornei-me um agente especial responsável, conduzindo investigações sobre contra-terrorismo e contra-espionagem, principalmente com alguma experiência em contra-insurgência e combate ao narcotráfico. E então, 2009, período de tempo, quando voltei ao Pentágono, após uma turnê com o diretor de inteligência nacional, rapidamente me tornei parte de um programa que era originalmente chamado de OSAP. Isso evoluiu para o programa agora chamado ATIP, que é onde aqueles vídeos que vemos agora, tínhamos o Go Fast, o Gimbal, o FLIR. Isso foi parte dos nossos esforços, senhor. Certo, então você não é um teórico da conspiração. Você realmente tem um histórico legítimo. Bem, senhor, eu certamente não sou um teórico da conspiração. Eu sou baseado em fatos. Apenas falo fatos. Então, nesta sala, quero pintar o quadro para todos. Você está nesta sala, sozinho? Você está em um CIF, você recebe um documento. Qual é o tamanho do documento? É uma página, frente e verso. Basicamente, você tem algumas coisas que eles chamam de trígrafos, que eu não posso falar novamente. Quanto tempo você teve para assinar o documento? Pelo tempo que eu precisasse, senhor. E se você não assinasse? Bem, eu suspeito que haveria repercussões. Eu não teria acesso a certas informações. Você tinha permissão para conduzir, consultar um advogado? Ou não tinha permissão para pedir? Não foi autorizado a pedir a um advogado para revisar o documento? Não era uma opção, mas eles provavelmente não teriam me permitido fazer isso, porque o documento em si é bem explícito sobre isso. Deixe-me tentar explicar melhor aqui. Existem certos documentos que temos no governo dos Estados Unidos que permitem que as pessoas tenham acesso a certos programas. Vou ser bem genérico aqui. Seja um programa de acesso especial ou um programa de acesso controlado, SAP, limite, o que for. Quantas pessoas precisam assinar esse documento? Depende de quantas pessoas terão acesso às informações, senhor. Ok, última pergunta. Doutor, bem rápido, você pode nos contar sobre o incidente de Omaha, com mais detalhes. Eu li seu histórico, certo? Algumas pessoas rotulariam você como um membro do Estado Profundo, já que você trabalhou no governo por um longo período de tempo. Mas você pode nos contar mais sobre esse incidente? Você escreveu muito sobre isso. Eu escrevi muito sobre incidentes como esse, senhor. Mas esse incidente específico envolveu o navio de combate US Omaha Litoral da Marinha dos Estados Unidos, operando no sul da Califórnia. Não me lembro da data exata. Foi na última década. E o que os vigias na ponte observaram foi uma loucura. Novamente, algo que estava no alto, mas não tinha exaustão observável ou superfícies de controle. Então era algo que não podia ser explicado. E então, eles o viram entrar na água vindo da atmosfera e atravessar a interface ar-mar, exibindo assim uma viagem transmeio. Obrigado, ponto. Encerro. Obrigada. Agora vou reconhecer o Sr. Grotman por 5 minutos de questionamento. Senhor Gallaudet, durante uma audiência anterior de UAP, o comandante da Marinha David Fravor discutiu o objeto Tic Tac envolvido em 2004. Você está familiarizado com o incidente? O incidente Tic Tac? Sim, senhor. Isso foi há quase 20 anos, certo? Sim, senhor. Já foi dito, há mais vídeos, documentos e relatórios sobre este incidente. Você acredita que as informações sobre o incidente Tic Tac deveriam estar disponíveis para todos os membros do Congresso e sua expertise? Que razão o Departamento de Defesa teria para não divulgar informações com mais de 20 anos? Obrigado, congressista. Não creio que haja qualquer boa razão para reter do Congresso informações e dados importantes, especialmente aqueles que dizem respeito à segurança nacional. O que eles diriam? Imagino, senhor, que eles não querem compartilhar esse tipo de informação porque ela revela fraquezas em nossa capacidade de monitorar e proteger nosso espaço aéreo. Certo. Em seu depoimento escrito, você alega que a audiência do UAP do ano passado, perante este comitê de supervisão, confirmou que as informações relacionadas ao UAP são, bem, não está apenas sendo retido, mas que elementos do governo estão se envolvendo em uma campanha de desinformação para incluir ataques pessoais projetados para desacreditar os denunciantes de UAP. Você poderia elaborar um pouco sobre essa declaração? Sim, senhor. No início deste ano,
me reuni com o escritório de resolução de anomalias de domínio do DOD, e o que pensei que seria uma reunião de 90 minutos, apenas para me reunir com a liderança, acabou sendo uma operação de influência de horas sobre mim onde eu estava. Eles tentaram me convencer da validade do relatório de registros históricos muito falho e cheio de erros. Além disso, eles tentaram me fazer questionar relatos muito válidos de WAPs, como o incidente do Tic-Tac. E até mesmo afirmando possivelmente que o Tic-Tac era tecnologia americana. Então, é claro, se você perguntar a David Fravor ou Alex Dietrich, as duas testemunhas, eles estavam convencidos de que era o contrário. E eles também lançaram descrédito em vários denunciantes e testemunhas de WAP para questionar sua validade e credibilidade como testemunhas. Ok. Vamos ao senhor Elizondo. Espero ter acertado, ou não. Perto o suficiente. Senhor, você está familiarizado com a recente incursão de drones na base aérea de Langley? Sim, senhor. Os proprietários desses drones permanecem obscuros. O exército dos Estados Unidos não conseguiu nos dar uma resposta no Congresso. Dada sua experiência com o Departamento de Defesa e a comunidade de inteligência, com que frequência são avistados UAPs sobre instalações militares? E, em segundo lugar, suponho que, hipoteticamente, você poderia ter incursões em, digamos, aeroportos regulares. É óbvio que essas incursões são mais prováveis em instalações militares do que em um aeroporto aleatório por aí? Sim, senhor. Definitivamente. Há dados suficientes para sugerir que certamente há algum tipo de relação entre instalações militares sensíveis dos Estados Unidos, também algumas de nossas ações nucleares e também alguns de nossos sites do Departamento de Energia. Há um longo registro histórico de que alguns de seus colegas podem ter documentação que demonstra isso. Esta não é uma tendência nova. Isso vem acontecendo há décadas. E essa informação foi ofuscada, infelizmente, por pessoas como você neste comitê. E acho que isso é problemático porque, no final das contas, temos uma situação significativa aqui. Temos algo que pode entrar no espaço aéreo dos Estados Unidos completamente sem atribuição. E há quanto tempo isso está acontecendo, senhor? Décadas. E há informações que, espero, serão inseridas. Você consegue pensar em alguma razão possível pela qual eles não podem divulgar nenhuma informação que tenham sobre algo, digamos, de 15 ou 20 anos? Senhor, se eu pudesse ecoar meu colega aqui, Almirante Gallaudet, acho que um dos grandes problemas que temos na comunidade de inteligência, Departamento de Defesa, é que não queremos divulgar nenhuma vulnerabilidade ou fraqueza potencial em nossos sistemas de defesa nacional ou plataformas de coleta de inteligência. Portanto, quando você tem uma conversa em que aborda um problema para o qual não há solução, isso torna essa conversa muito desconfortável de se ter. Ok, vamos mudar para o Sr. Schellenberger. A principal razão pela qual você está aqui hoje é porque você publicou um artigo na publicação de notícias que você possui chamada Public Right, alegando que um novo denunciante não identificado do governo se apresentou afirmando que existe um programa altamente confidencial dedicado à recuperação e engenharia reversa de UAP. O que você pode nos dar? Que evidência específica você tem? Ou que sua fonte forneceu para comprovar as alegações sobre a existência do programa Immaculate Constellation? Bem, você tem o relatório na sua frente agora, então você pode ver por si mesmo. Mas eu verifiquei o relatório e não o encontrei com base em casos existentes. Eram novos casos para mim. Eu não consegui. Pelo menos, eu não encontrei ninguém. Então isso foi resolvido. Isso respondeu para mim que não era obviamente um relatório circular, que é uma das grandes preocupações neste espaço. Eu também tive o nome do programa confirmado por mais de uma fonte adicional. Então, sim. E então, é claro, eu verifiquei para ter certeza de que a fonte era quem eles alegavam ser. Certo. Eu também deveria dizer que quando eu disse antes, era esse banco de dados, é um programa muito mais amplo do que isso. Também inclui inteligência humana. E então, como você mencionou, a recuperação. E qualquer conhecimento de em que país essas coisas se originaram? Não tenho ideia. Certo. Certo. Agora reconhecerei o Sr. Burchett por 5 minutos de perguntas. Obrigado, Presidente Lade. Peço consentimento para a entrada nos documentos de registro fornecidos a nós sobre programas UAP legados e operações psicológicas de Lou Elizondo. Concedido. Também quero agradecer ao meu amigo Jeremy Corbell por nos fornecer documentos e acesso a alguns denunciantes. Senhor Elizondo, qual é a última posição? Sua última posição com o governo federal. Senhor, eu era o diretor da equipe de gestão especial do Programa Nacional, gerenciando um programa de acesso especial da Casa Branca, em nome do Conselho de Segurança Nacional. Como você caracterizaria os WAPs? Um enigma, senhor.
e uma frustração. Estamos falando de tecnologias que podem superar qualquer coisa que temos em nosso inventário. E se esta fosse uma tecnologia adversária, seria uma falha de inteligência, eclipsando a do 11 de setembro por uma ordem de magnitude. Existem materiais confidenciais do Departamento de Defesa relacionados aos UAPs que você acredita que poderiam ser divulgados com segurança ao público sem comprometer a segurança nacional? Sim, senhor, eu acredito. Eu nunca tentaria endossar o fornecimento de algum tipo de informação que pudesse comprometer o que chamamos de tecnologia ou capacidade da Força Azul. Mas acredito que há muitas informações sobre esse tópico, e tenho falado muito sobre isso, que devem ser compartilhadas não apenas com o público, mas mais importante, com os membros do Congresso. Você conhece meu amigo David Grush? Absolutamente, senhor. Eu tive o privilégio e a honra de trabalhar com ele há vários anos. No ano passado, como você sabe, ele testemunhou que os Estados Unidos executaram um programa de engenharia reversa e recuperação de UAPs de várias décadas. Você concorda com isso? Sim, senhor. Existem programas de UAPs operando sem a supervisão adequada do Congresso? 100%. O que são? Infelizmente, senhor, eu teria que ter essa conversa em uma sessão fechada. Eu sei que você diz que muitas pessoas ficam frustradas com esse tipo de resposta. Mas estamos fazendo esse tipo de pergunta. Então todos vocês sabem o que diabos estamos enfrentando. Você também mencionou em sua declaração de abertura que o Escritório de Relações Públicas do Pentágono emprega o Psychological Operations Officer como um ponto de contato singular para consultas relacionadas a UAPs. Por que diabos eles fariam isso? Claro, essa é uma ótima pergunta que eu faria ao Pentágono. Há uma longa história aqui desse indivíduo fornecendo informações enganosas e falsas ao público por meio de vários veículos de notícias e meios de comunicação para desacreditar esse tópico. Eu pessoalmente fui vítima disso. Temos a documentação para comprovar onde essas informações foram absolutamente imprecisas. Isso foi fornecido várias e várias vezes. E acontece que esse indivíduo também estava trabalhando com a antiga liderança da ARO na época. E nós os punimos dando a eles vários milhões de dólares, a mais do que eles pedem a cada ano. Almirante Galauder, você mencionou em sua declaração de abertura um e-mail que recebeu do oficial de operações do comando das forças da frota sobre objetos desconhecidos quase colidindo com aviões militares dos Estados Unidos. Alguém respondeu com conhecimento do que eram os objetos? Não recebi resposta, senhor. Fez a operação? O exercício foi cancelado? O exercício não foi cancelado. Por que você acha que o comandante do oficial de operações das forças da frota nunca discutiu o incidente de novo? Senhor, estou especulando porque não tive resposta a ele. Mas eu acreditava que era parte de um programa de acesso especial. As informações e o vídeo que conhecemos agora eram... E ele percebeu que não poderia compartilhar isso abertamente com os destinatários do e-mail. E, portanto, o e-mail foi retirado da conta de todos novamente. Conte-nos o que aconteceu com o e-mail do comandante das forças de frota. No dia seguinte, eu o recebi, e todos os outros destinatários o receberam, que eram todos os comandantes subordinados das forças da frota dos Estados Unidos. Então, almirantes de 1 e 2 estrelas, incluindo comandantes de grupos de ataque, o e-mail foi apagado ou excluído de nossas contas, e ninguém falou sobre isso. Tudo bem, você teve alguma experiência específica com objetos submersíveis? Senhor, eu não conheço experiência pessoal, mas tive testemunhas em submarinos que vieram até mim e disseram que viram dados de sonar. Certo. Como você os caracterizaria? E como eles se movem? A única instância que me foi revelada foi nos anos 80, em um submarino com propulsão nuclear, um submarino de mísseis balísticos, que o objeto exibia as características de um torpedo russo em termos de velocidade de movimento e taxa de aproximação com o submarino. E então, ele diminuiu a velocidade e seguiu o submarino, lentamente em seu rastro por um período de minutos. E então saiu rapidamente da cena, e nada que sabemos em termos de tecnologia poderia replicar isso. E a velocidade espacial desses objetos era mais rápida do que qualquer coisa que temos ou qualquer outra pessoa que seria tripulada? Isso está correto? Estava na ordem sob torpedo. Sim, senhor. Mas quando saiu... Eu não sei exatamente o quão rápido um torpedo é, mas espero que ele seja melhor do que meu antigo motor de polpa, Scott Atwater. Então, vou considerar isso como um sim. Certo. Você teve alguma experiência com o All Domain Anomaly Resolution Office, ARO? Sim, congressista. Como mencionei anteriormente, eu me encontrei com eles. Certo. Você ouviu o Sr. Alexander descrever operações psicológicas para aqueles que contatam o Departamento de Defesa sobre o APS? Você mencionou uma operação de influência semelhante pela ARO. Por que as agências federais são investidas na execução de operações de operação sobre o OPS, se eles não existem? Sim, senhor, mas farei uma declaração em nome da ARO. Eles têm uma nova liderança. O escritório entrou em contato comigo para nos reunirmos novamente. E considero isso um esforço de boa-fé.
e veremos no que isso vai dar. Obrigado, presidente. Encerro. Obrigada, Sr. Tennessee. Eu gostaria de reconhecer, Sr. Higgins. Você é o rei do Tennessee, Sr. Higgins. Você tem 5 minutos de perguntas. Obrigado, senhora presidente. Senhor Elizondo, Senhor Schellenberger observa em seu. No relatório que nos foi dado para esta audiência, eu acredito. Senhor Schellenberger, deixe-me mudar. Você é o autor disto. Este relatório? Sinto muito, senhor. Eu não sou o autor. Senhor Schellenberger, você foi o autor disto. Deste relatório? Nenhum nome nele? Não, Você conhece o autor? eu conheço. Você conhece. E como você estimaria isso? Isso, senhora ou senhor, o autor. A pessoa é um funcionário atual ou antigo do governo dos Estados Unidos. E fica aqui que esta é a versão pública do relatório do autor? Sim, Então, onde se pode encontrar a versão não pública do relatório do autor? eu não sei a resposta para isso. Isso seria com o Departamento de Defesa? Eu não sei. Mas você conhece o autor? Você sabe quais eram as fontes do autor? As fontes do autor foram descritas no relatório. Estas bases de dados. A Immaculate e Constellation. Mas você expressou alguma confiança nas fontes Eu saberia. anteriormente no depoimento. Você expressou confiança? Então você conhece essas fontes? Eu conheço. Elas estão dentro do Departamento de Defesa? Não posso dizer. Você não pode dizer, ou não quer dizer. Não direi. Certo, por que não? Porque eu protejo minhas fontes. E por que você não as está nomeando? É um departamento grande. Muitos de nós, do meu lado do corredor, diriam que é muito grande. Então você está falando sobre o Departamento de Defesa? Fontes de dentro do Departamento de Defesa. Não estou disposto a reduzir o universo potencial de onde minhas fontes podem estar. Certo, continuando neste relatório, o Sr. Elizondo, para referência, vários tipos de supostas naves alienígenas, ou possivelmente naves alienígenas, ou fenômenos aéreos desconhecidos, o que costumávamos chamar de OVNIs ou esferas e orbes descritos, discos e pires, oval ou tic-tac, formato triangular, bumerangue e ponta de flecha, irregular ou orgânico. Senhor Elizondo, isso resume para você os tipos de naves que estamos discutindo hoje? Senhor, essa é uma morfologia geral, historicamente falando de UAP. Então, essas descrições são muito diferentes. É sua avaliação que eles viriam de origens diferentes? É possível, mas isso também pode ser uma questão de utilidade. E deixe-me apenas dizer para registro, eu nunca li o relatório, ou o artigo que o Sr. Schellenberger expôs as razões. Essa é uma boa observação, apenas referenciando isso. Sim, senhor. Para fins descritivos para o povo americano, Sr. Schellenberger, neste relatório, me chama a atenção que, em relação às descrições de experiências com essas diversas naves, várias delas incluem efeitos biológicos e várias não. Você está familiarizado com o que estou falando? Sim, Ok. Então, esferas e orbes, naves triangulares e naves irregulares ou orgânicas incluem algumas descrições de efeitos biológicos, incluindo sentimentos de desconforto, mau funcionamento de dispositivos eletrônicos, efeitos psicológicos de longo prazo, como ansiedade ou insônia, foram observados. Sensação de estar sendo observado, uma consciência compartilhada com a nave triangular e sob a nave irregular e orgânica. Os efeitos biológicos incluem sensações físicas de calor, de frio, e cheiros inexplicáveis e sofrimento psicológico. Então, essas são descrições muito específicas das reações de seres humanos que supostamente foram observadas em um estudo aqui, um relatório. Todas essas experiências teriam sido descritas pelas fontes que o autor usou. não tenho certeza se entendi. Esta é uma descrição muito ampla dos efeitos biológicos, e é impressionante para mim que eles estejam presentes em relação a alguns tipos de naves,
mas ausentes em outras. Isso exigiria muita pesquisa e estudo. Você pode explicar isso? Meu entendimento é que o banco de dados é muito grande. Inclui tanto as imagens, os vídeos, as imagens estáticas, quanto a inteligência humana, os relatos, os dados brutos de indivíduos que têm essas experiências. Então, em resposta à sua pergunta, sim, quero dizer, acho que estamos olhando para uma quantidade muito grande de dados coletados ao longo de muitas décadas. E esses dados são mantidos pelo Departamento de Defesa. Bem, direi que depois que publiquei, me disseram que esse programa, que o WhatsApp era na verdade gerenciado pelo Departamento de Defesa, mas mantido na Casa Branca. Entendido. Mas essa é uma fonte única, e não tenho múltiplas fontes para verificar isso. Obrigado, senhor. Fiz o meu melhor para arrancar uma resposta de você, mas tive sucesso parcial. Obrigada. Agora reconheço o Sr. Frost para 5 minutos de perguntas. Obrigada, senhora presidente. Além de servir neste comitê, o Comitê de Supervisão, também atuo no Comitê de Ciência, Espaço e Tecnologia, onde frequentemente discutimos como dados e evidências essenciais são usados na ciência, e em departamentos como a NASA. Durante uma audiência, o administrador da NASA, Nelson, afirmou a importância da NASA em nos ajudar a entender o UAP. Sr. Gold, se o governo não tem os dados de que precisa sobre o UAP, porque, digamos, alguém que viu algo está preocupado com estigma, reação pública, etc. Ou talvez não haja bons sistemas em vigor. Como podemos descobrir o que está acontecendo? Sim, obrigado pela pergunta. E deixe-me elogiar o administrador Nelson por haver uma equipe de estudo independente do UAP, se não fosse por sua liderança e coragem. Estamos falando sobre dados e de onde podemos obtê-los. Como descrevi, a NASA tem arquivos inteiros de dados, muitos dos quais acredito que provavelmente terão informações que ajudarão a identificar o UAP. Precisamos apenas olhar. E, novamente, em uma era com IA e ML, podemos analisá-los de forma relativamente rápida e fácil. Então, acho que é algo que devemos encorajar a NASA a fazer. No entanto, de acordo com o comentário do presidente Grothman sobre o foco do UAP em sites de segurança nacional, acredito que há algo que você pode ter ouvido falar chamado viés do sensor. Como temos mais câmeras e mais monitoramento da segurança nacional, não sabemos quão extensa pode ser a atividade de UAPs em áreas civis. E isso é para a segunda parte da sua pergunta, onde não estamos coletando os dados. Não estamos coletando dados suficientes dos pilotos. Não estamos coletando dados suficientes de atividades civis e comerciais. E aqui, novamente, que os ASRS, eu acho, podem mudar isso substancialmente. Divulgue os dados e nos permita fazer boa ciência. Sim, obrigado. Quer dizer, sobre os dados, você sabe, sou um grande defensor da transparência, mas, obviamente, sempre há um pouco de equilíbrio que temos que ter no governo em relação à transparência também. Quer dizer, no ano passado, a NASA nomeou um diretor de pesquisa de UAP em resposta à recomendação da equipe de estudo independente. No relatório final há uma citação. Apesar de vários relatos visuais, a ausência de observações consistentes, detalhadas e selecionadas. Significa que não temos atualmente o corpo de dados necessário para fazer conclusões definitivas e científicas. Conclusões sobre o UAP. Você pode falar bem rápido sobre esse equilíbrio entre segurança e transparência? Então, posso dizer, tendo servido na NASA, que é a organização mais transparente em que já estive. Quando tínhamos conversas sobre liderança executiva, as coisas vazavam quase instantaneamente. Então, posso garantir a você, intencionalmente ou não, que a NASA é muito transparente. Não sei se muitos de vocês trabalharam com engenheiros ou cientistas, eles adoram conversar. Então, acredito que a NASA é um paradigma de transparência. Mas precisamos ter a capacidade e os dados para sermos transparentes. E se não estivermos reunindo isso, se não estivermos analisando, não poderemos trazer a NASA para o jogo e chegar àquela boa ciência de que vocês precisam. Sabe, foi há cerca de um ano. Eu estava visitando uma instalação com um alto funcionário do governo. Passamos por um certo hangar e eles disseram, sim, isso é, você sabe, uma empresa aluga isso. Não sabemos realmente o que está acontecendo lá. Não temos como saber o que está acontecendo lá. E de fato, houve alguns deles, enquanto dirigíamos por esta instalação. Até que ponto você acha que alguns dos UAPs por aí vêm de aeronaves experimentais não autorizadas ou não registradas? Quer dizer, acho que provavelmente a grande maioria dos UAPs são drones, aeronaves experimentais, condições climáticas. É por isso que digo que, se revisarmos os dados, acho que descobriremos muito sobre coisas nas quais nem estávamos pensando. Mas há uma porcentagem que não é.
E olhar para essas anomalias é como as descobertas serão feitas e em relação à ciência. Deputado, se posso dizer, quando a NASA estuda buracos negros, quando a NASA estuda galáxias, temos instrumentos adaptados para isso. Com o APS, usamos câmeras de armas de cabine ou celulares. Nunca poderíamos fazer boa ciência com isso. E deixe-me dizer, o orçamento da NASA está sob pressão. Precisamos ter certeza de que o programa Artemis seja totalmente financiado. Precisamos vencer a China na Lua e manter nossa presença na órbita baixa da Terra. Então, a NASA precisaria de mais dinheiro para fazer isso. Mas acho que instrumentos personalizados que olhariam para o API da mesma forma que temos instrumentos personalizados para olhar dados astronômicos são importantes para reunir informações valiosas e uniformes. Se estivéssemos estudando buracos negros usando câmeras de cabine de caça, provavelmente não saberíamos muito sobre buracos negros. 100%. Bem, acho importante que os líderes federais tomem as medidas necessárias para garantir que o API não represente ameaças ao público americano também, e que tenhamos os orçamentos necessários para coletar esses dados, para que possamos realmente ver o que está acontecendo. E apoio totalmente o financiamento da missão Artemis. Acho muito importante. Além disso, uma nota pessoal. O piloto é um irmão de fraternidade meu. Ele é membro da fraternidade Phi Beta Sigma, incorporada. E então, eu adoraria ver minha fraternidade chegar à Lua. A Redwire está construindo as câmeras para Artemis, então tiraremos algumas fotos do seu irmão. Aí vamos nós. Muito obrigado. Eu devolvo. Obrigada. Agora reconhecerei a senhora Luna por 5 minutos de questionamento. Senhor Elizondo, até onde você sabe? Você pode? Diga o país e o período de tempo. Que o primeiro programa UAP de engenharia reversa com motor traseiro começou? Senhora, infelizmente, eu não poderia ter essa conversa em público. Alguém no painel pode nomear isso? Não posso. Nenhum de vocês. Ok. A próxima pergunta é para o Sr. Gallaudet. Até onde você sabe? Algum UAP já ultrapassou nossos submarinos? Sim, senhora. Em que magnitude? Não tenho a velocidade exata, mas novamente uma testemunha veio até mim. Um ex-oficial de submarino confiável que observou isso em dados de sonar. E isso foi nos anos 80 no Atlântico Norte durante uma tempestade. E ultrapassou seu submarino em ordens de magnitude. Você está ciente de algum ponto crítico que atualmente existe em nossas costas na América do Norte? Não com dados suficientemente confiáveis, senhora. Ok, ouvimos relatos de que isso pode acontecer. Sendo pontos críticos, talvez pontos de entrada e saída, você já ouviu falar de algo assim? Eu não, senhora. Mas meu colega aqui, Sr. Elizondo, discute algumas atividades de UAP que ele observou em certos bancos de dados do DOD. Senhor Elizondo, em relação a essas aeronaves serem pilotadas por qualquer coisa que sejam, biológicos não humanos, você concorda que é provável que eles estão sendo pilotados por alguma conexão mente-corpo? Senhora, acho que é seguro presumir aqui que eles estão sendo controlados de forma inteligente, porque em alguns casos parecem antecipar nossas manobras, e em outros casos parecem perseguir. Eu me deparei com um e-mail onde a palavra stalk foi usada em um e-mail, muito seguro entre oficiais da Marinha, discutindo seus navios, sendo perseguidos por um UAP. Em nosso painel anterior, tivemos Grush, e ele testemunhou para dizer que alguns desses eram seres interdimensionais. Você pode falar sobre isso, senhor? Não sou qualificado, certamente como cientista ou não, para especular pontos de origem. Eu olhei para tudo de uma perspectiva científica. Então, se você olhar, por exemplo, para a aceleração instantânea, que foi um dos observáveis do programa do qual pertenço. O corpo humano pode suportar cerca de forças de Nobel por um curto período de tempo, antes de sofrer consequências biológicas negativas, apagões e, finalmente, redouts e até mesmo a morte. Comparando, nossa melhor tecnologia, a F-16, que é uma delas, é uma plataforma mais antiga, mas uma das nossas aeronaves mais manobráveis. Aeronaves tripuladas fabricadas pela General Dynamics podem suportar cerca de 17 ou 18 forças G, antes de começar a apresentar falhas estruturais, o que significa que a fuselagem começa a se desintegrar enquanto você voa. Os veículos que somos, estamos falando de executar mais de 1.000, 2.000, 3.000 G. Diria que seria seguro inferir que são naves vivas. Sabe, não estou preparado neste momento para declarar para registro algo está vivo ou não, porque mesmo essa definição. Houve um tempo na ciência em que pensávamos que a vida precisava de oxigênio. E agora sabemos que isso não é verdade. Existem bactérias anaeróbicas que prosperam em ambientes sem oxigênio, que carecem de oxigênio. E o mesmo acontece com a fotossíntese. Quando eu estava na faculdade,
Me disseram que tudo é derivado da fotossíntese como uma forma de energia. Na realidade, isso não é verdade. Existem coisas que vivem da quimiossíntese. Então, temos que reavaliar constantemente nossa compreensão do que é a definição de vida. Alguém de vocês já se deparou com relatos de pessoas que afirmam ter experiências em primeira mão com essas entidades, sejam elas quais forem? Pode ser, ou essas aeronaves, então, como resultado, sejam eles religiosos ou não, descobrem que essas coisas desaparecerão automaticamente. Alguém? E isso está aberto a qualquer um de vocês no painel, então, bem rápido, porque meu tempo está acabando. Senhora, sempre fui um cara prático. Quando eu estava na ATIP, eu me concentrava mais nas características de desempenho e menos nos potenciais ocupantes. Certo. A razão pela qual eu pergunto é porque parece que, apenas com base em nossas conversas, que tivemos pessoas que dizem que há coisas boas e ruins em qualquer coisa que essas coisas sejam. Então, minha preocupação da perspectiva da segurança nacional é... A. Isso é verdade. B. Vocês estão ouvindo os relatos disso? E C. Eu acho, avançando em relação à tecnologia. Sr. Gold, se você puder responder isso bem rápido, algumas dessas aeronaves parece que estão operando energia que não temos atualmente. Mas apenas sim ou não, em sua opinião. Se pudéssemos obter. Isso impactaria a humanidade para melhor ou... Negativo, certamente nos economizaria algum dinheiro em financiamento para Artemis. Definitivamente, e essa é uma questão de segurança nacional. Se existe tal tecnologia por aí, não somos o único país que pode ter acesso a ela. Não queremos estar no lado errado da surpresa tecnológica. Certo. Obrigado pelo seu tempo. Tudo bem, obrigado. Agora vou reconhecer o Sr. Garcia por 5 minutos. Obrigado e peço desculpas por sair da sala. Meu governador está aqui em cima, então estou tentando entrar entre as reuniões. Então peço desculpas por isso. Eu quero começar perguntando a todos no painel ou testemunhas. E tive a oportunidade de ler todos os depoimentos antes, mas apenas para definir a pauta. Se pudermos falar brevemente. Você acredita, só para constar, que o governo federal, qualquer parte do governo federal, está conscientemente ocultando evidências sobre o ápice do público? Sim, senhor. 100%. Sim. Sim. Obrigado, eu também quero ir direto ao ponto. Muitos de vocês já disseram isso. Mas só para deixar registrado, repito brevemente o que vocês acham das WAPs. Poderia ser, ou são fortes evidências de que eles são não humanos, inteligência superior? Concordo com o comentário do meu colega, senhor. Sinceramente, não sei. Não sei, mas precisamos descobrir. Obrigado. Agradeço essas respostas. Senhores, creio que esta é, obviamente, mais uma audiência notável, com informações realmente importantes. Por isso, agradeço a todos por responderem as perguntas. Almirante, só quero voltar uma coisa. No ano passado, nosso subcomitê ouviu 2 pilotos aposentados da Marinha, o tenente Ryan Graves e o comandante David Fravor, sobre o APS. Na verdade, acho que Ryan está aqui na plateia e é uma ótima pessoa para conhecer e conversar. Ele, é claro, esteve envolvido no ato Safe Airspace for Americans com o presidente Graves, com a presidente Macy para relatórios de UAPs pelo pessoal da aviação civil. Você pode discutir brevemente por que é importante que pilotos civis possam relatar o ápice e por que essas proteções legais são essenciais para a segurança nacional. Sim, congressista, obrigado. E convidei Ryan Graves como meu convidado, pois estou em seu conselho consultivo da Americans for Safe Aerospace. E a legislação que você apoiou e apresentou, eu também apoio totalmente. E acho importante que mais pilotos civis, pilotos comerciais, relatem para que possamos entender melhor. Aprender e fazer pesquisas sobre o APS, bem como remover o estigma para que mais cidadãos relatem o que observam. E também, isso só contribuirá para a segurança da aviação quando tivermos uma melhor compreensão de onde esses UAPs estão, como eles operam, com que frequência e qual nível de capacidade. Então é importante para a segurança da aviação e será importante para o avanço da ciência e da pesquisa. Obrigado, senhor. E eu só quero reiterar aos meus colegas, quero dizer, esta é uma legislação muito bipartidária e precisamos continuar a aprová-la no Congresso. E é extremamente importante que os pilotos civis tenham a oportunidade de relatar com segurança os UAPs que estão vendo ou encontrando no ar. E eu não consigo expressar o quão crítica esta parte do que eu acredito ser uma coleção maior de evidências e fatos realmente acontecer. Fomos abordados por pilotos, conversei com pessoas que se envolveram com o nosso escritório e outros e ainda há um enorme estigma. E essencialmente não temos um sistema onde as pessoas se sintam livres para relatar o que estão vendo. E então eu só quero reiterar essa defesa. Sr. Gold, em seu depoimento, você discutiu o sistema de relatórios de segurança da aviação da NASA, o mecanismo de relatórios confidenciais e não punitivos no Safe Airspace for Americans Act. Permitimos, istamente, é claro, relatos civis de UAPs.
Você pode explicar por que a Força-Tarefa da NASA recomendou o uso do sistema de relatórios de segurança da aviação? O sistema de relatórios de segurança da aviação é um sistema existente que é confiável, que levou centenas de milhares, agora milhões de casos. E novamente, reconhecendo as restrições orçamentárias, esta parecia a maneira perfeita de conseguir obter mais dados. E quando se trata do estigma, senhor, é algo que os pilotos estão acostumados a relatar. A tripulação está acostumada a relatar. Então é uma ótima maneira de obter dados para superar o estigma sem gastar muito mais dinheiro adicional, já que o sistema existe. Muito obrigado pelo seu apoio a isso. Obrigado pelo que Ryan Grace faz. Este é um meio de senso comum para expor a verdade do UAP. Para o propósito desta audiência, obrigado. E eu só quero acrescentar agora, no início deste ano, como parte do House Defense Authorization Bill, o NDA, eu apresentei uma emenda para incluir o UAP Disclosure Act, que criaria um UAP Records Review Board e exerceria com exercício de domínio iminente sobre material relacionado ao UAP, modelado na verdade no JFK Assassination Records Collection Act, que é amplamente conhecido agora. A emenda foi bloqueada, mas felizmente o Senado incluiu a emenda do senador Rounds e Schumer para o UAP Disclosure Act. Então eu só quero dizer novamente que devemos pressionar e garantir o UAP Disclosure Act, que é bipartidário e seu apoio. Deve avançar. E se eu puder apenas brevemente também, particularmente. Almirante, você pode brevemente, enquanto eu encerro meu tempo, explicar por que o UAP Disclosure Act seria crítico para a segurança internacional dos Estados Unidos? Obrigado, congressista. Sim, eu acredito que o UAP Disclosure Act é importante para a segurança nacional, bem como para avançar potenciais benefícios socioeconômicos resultantes da pesquisa UAP, bem como a segurança pública, como nos referimos anteriormente em relação à aviação. E este ato permitirá maior transparência e pesquisa aberta. E é por isso que também sou membro do UAP Disclosure Fund como consultor, como na Fundação Única, como consultor estratégico sênior, que está defendendo o mesmo. Muito obrigado, encerro. Obrigada. Gostaria de reconhecer o Sr. Biggs por 5 minutos de questionamento. Obrigado, senhora presidente. Obrigado por realizar este comitê. Obrigado às testemunhas. Almirante, o vídeo que é chamado de Go Fast Video, o e-mail que você falou sobre ser excluído. Só quero cobrir isso brevemente. Você disse que o e-mail, o autor estava perguntando se algum dos destinatários estava ciente das demonstrações de tecnologia classificadas que poderiam explicar os objetos que foram observados. E então você disse que o e-mail desaparece. Então, vocês têm uma série de reuniões. O comandante das forças da frota e seu oficial de operações nunca mais discutiram um incidente. Está certo? Isso é preciso, senhor. E mesmo durante as reuniões semanais, isso nunca mais foi discutido. Minha pergunta para você é, você estava nessas reuniões? Você ouviu pessoalmente que nada estava acontecendo sobre isso? Sim, senhor. Eu estava nas reuniões. E você fez perguntas sobre isso? Não, eu não fiz, senhor, porque eu deduzi, já que eu tinha sido lido em outros programas de acesso especial, que este vídeo UAP era parte de um que eu não fui lido, ou qualquer um dos destinatários ou o autor do e-mail, e que uma agência de inteligência basicamente o retirou e instruiu o autor do e-mail. Isso é... Você acabou de conduzir o que eles chamam de vazamento em um nível de classificação inferior. E quando isso é feito, os procedimentos são basicamente remover qualquer comunicação. Você vai isolá-lo então. E você? Senhor Elizondo, você disse em seu relatório e seu depoimento hoje. O trabalho do governo sobre o assunto UAP ainda permanece classificado. O sigilo excessivo levou a graves delitos contra funcionários públicos leais, militares e o público. Tudo para esconder o fato de que não estamos sozinhos no cosmos. Sim, senhor. Tudo bem. E todos vocês, e o Sr. Schellenberger, a propósito, eu li vários de seus livros, Sr. Schellenberger, excelente. Obrigado. O que eu diria também é que quando lhe perguntaram sobre a veracidade do autor deste relatório, você se sente confortável com a veracidade. Sim. Certo, e então? E eu vou falar com você em um segundo, Sr. Gold. Falaremos sobre o avanço científico Kuhnian e Lakatoshan e como estamos evitando isso por meio desses processos. Mas falaremos sobre isso em um segundo. Porque o que eu realmente quero dizer é que a questão final realmente se torna esta. Para qual propósito o governo federal está superclassificando? Porque é isso que eles estão fazendo. Eles estão classificando demais e proibindo o público de ter acesso a isso. E se você sabe, se você tem uma explicação, estou curioso para saber. Eu sei o que me disseram. Eu só quero saber da sua perspectiva.
Por que eles superclassificam? Senhor Elizondo, você parece seu dedo no botão. Pronto para ir. Sim, senhor. Perdoe-me. Eu acho que há várias razões. Eu acho que na época em que essa realidade se tornou evidente para o governo dos Estados Unidos, estávamos no meio de uma guerra fria com a então União Soviética. E não queríamos revelar qual era a nossa base de conhecimento sobre esse tópico. Não queríamos transmitir isso. A Guerra Fria acabou há muito tempo. Acabou, senhor. Há também o argumento filosófico de que o Departamento de Defesa e a comunidade de inteligência são orientados para soluções. E quando você não tem respostas, é uma situação muito difícil de se estar. É mais fácil ficar quieto e reprimido do que se você não tiver a resposta. De fato, senhor. Na verdade, há um exemplo muito real. Quando construímos o avião espião U-2 e voamos sobre a Rússia e estávamos fazendo reconhecimento. E quando começamos a voar a aeronave, ela voou tão alto e tão rápido que pensamos que eles não estavam nos rastreando. Na verdade, eles estavam rastreando todos os voos. E os russos puderam desenvolver o míssil Terra-Ar SA-2 e atirar com sucesso. Eu sugeriria a você também, assim como Lakatos e Kuhn, que você também tem um problema com a dependência do caminho ou retornos crescentes de Kenneth Arrow. Essa é uma das razões pelas quais eles não vão divulgar. É doloroso demais admitir. Mas eu só quero ler algumas coisas que do Sr. Schellenberger nos deu o que ele disse. Hoje, porque acho que isso é algo interessante. E eu só quero transmitir isso a vocês. Nas redes USG, existem filmagens infravermelhas e imagens de um grupo de embarcações envolvidas em coleta de cinete e massa. À noite, em uma área específica do Oceano Pacífico. Esta filmagem, que estava bem próxima. Para as embarcações, um grande triângulo equilátero. O AP aparece de repente diretamente sobre os navios. Esses três pontos brilhantes são vistos em cada canto inferior do AP, que é observado girando lentamente em seu eixo horizontal. E ele continua descrevendo isso. E eu só quero ler mais um. E estou fazendo isso porque acho interessante. Essas coisas tão interessantes quanto qualquer outra coisa. Então vamos colocar isso aqui, bem aqui. Enquanto realiza uma vigilância de rotina do espaço aéreo e missão de controle no setor de defesa aérea oriental, um caça F-22 observou vários contatos de UAP na altitude da missão se movendo para interceptar. O piloto do F-22 notou vários orbes metálicos, um pouco menor que um sedã pairando no lugar. Ao vetorar em direção aos UAPs, uma formação menor dos orbes metálicos, acelerada em velocidade rápida em direção ao F-22, que não conseguiu estabelecer bloqueios de radar nos supostos UAPs hostis. O F-22 quebrou a trajetória e tentou fugir, mas foi interceptado e encurralado por aproximadamente 3 a 6 UAPs. E então, vou deixar isso aqui, porque não tenho mais tempo. Bem, ela não está olhando, então vamos direto ao assunto. Vamos direto a partir disso. Achei que seria salvo pelo gongo. Não, não. Vamos falar sobre o tipo de desenvolvimento científico Kuhnian-Lakatoshiano. E o problema que temos aqui. Você tem bloqueio institucional de quê? Seria o desenvolvimento normal de ideias científicas? E se você quiser expandir isso? Sr. Gordon, o tempo extra deve ser muito rápido, por favor. Vou apenas dizer que sou um advogado em recuperação. Então, por favor, vá com calma, com a ciência. Mas todas as descobertas foram heréticas no início. E esse é o desafio que enfrentamos, principalmente com algo tão extraordinário quanto isso. É por isso que reunir os dados é tão importante. E vou terminar dizendo, a propósito, que a superclassificação de material não se limita de forma alguma aos UAPs. Isso está ocorrendo em todo o governo, assim como a incapacidade de obter classificações de pessoas de maneira oportuna e eficiente. E então, fazer com que essas classificações sejam amplas o suficiente para serem úteis. Então, essa é uma questão maior que espero que o Congresso analise. Obrigada. Obrigada, Sr. Biggs. Já fui generosa. Tudo bem, Sr. Burleson. Reconheço você por 5 minutos de perguntas. Por favor. Obrigado, senhora presidente. Senhor Elizondo. Alguma filial do governo dos Estados Unidos ou contratante de defesa possuem essa tecnologia? Senhor, a documentação que acredito ter sido enviada para registro e que foi realmente aprovada para divulgação pelo Pentágono, pelo Departamento de Defesa, Escritório de Revisão. E ela declara uma das razões pelas quais meu programa predecessor, o OSAP, estava tentando coletar material de origem desconhecida. Foi coletado com sucesso? Não foi. O que aconteceu é que havia uma empresa aeroespacial contratada que solicitou a alienação do material que foi coletado na década de 1950. Infelizmente, isso não ocorreu de fato. Então vamos nos aprofundar nisso. Esse é o espaço aéreo Bigelow, correto? Sim, senhor. Houve um jornalista, Christopher Sharp,
que disse que houve uma transferência entre a Lockheed Martin, o Espaço Aéreo Bigelow e a CIA, supostamente bloqueou isso. Você pode descrever isso? O que posso dizer é que foi bloqueado. Por que foi bloqueado? Só posso supor que participei de algumas conversas mais tarde com alguns desses funcionários contratados, onde eles nos disseram que isso é preciso. O que precisávamos era de um memorando do secretário da Força Aérea para fazer essa frota completa. E isso nunca ocorreu. E então, quando o secretário Mattis se tornou secretário de Defesa, decidi que seria apropriado tentar receber um memorando dele como SecDef, como secretário de Defesa, se não conseguíssemos um memorando do secretário da Força Aérea para transferir esse material. Então, se esse material existe hoje, quem está de posse? Senhor, eu não conseguiria ter essa conversa em uma audiência aberta. Provavelmente teríamos que ter isso. Ok, minha pergunta para você então é se estivéssemos em um ambiente seguro, se estivéssemos em um ESIF. Você seria capaz de fornecer ou obter acesso a algo, sejam visuais ou materiais que pudéssemos colocar em nossas mãos ou biológicos? Isso me convenceria, isso me mostraria que temos origens não humanas. Senhor, essa decisão não seria minha. Isso seria para o guardião ainda no governo dos Estados Unidos. Então, se você estivesse no nosso lugar, o que você faria a partir daqui? Como você obteria essa informação? Onde? Sabe, muitas vezes nós simplesmente não sabemos a quem perguntar, porque não sabemos para onde ir em seguida. Então, se você estivesse no nosso lugar, aonde você iria? Bem, eu prefiro responder a essa pergunta em uma sessão fechada. No entanto, nós estabelecemos a ARO para esse propósito. E, infelizmente, sob sua liderança anterior, ela falhou. Então, seria de se esperar que estivessem as autoridades necessárias para fazer isso. Vamos torcer para que essa nova iteração de liderança seja bem-sucedida. Nas discussões, é simplesmente sobre material ou há discussão sobre biológico? Foi testemunhado anteriormente que há biológicos que foram coletados. Você está ciente de alguma coisa disso? Estou, senhor, ciente do relato de que biológicos foram recuperados, mas, novamente, meu foco foi mais porcas e parafusos. Olhando para os aspectos físicos desses fenômenos, como eles interagiram em torno de ações militares e ações nucleares. Então, certamente não sou um especialista médico. Eu provavelmente não seria capaz de lhe fornecer muito valor nisso, simplesmente porque não tenho experiência. Foi descrito algo como se tivéssemos posse de corpos? Sim. São vários tipos de criaturas? Senhor, não consegui responder isso. Posso lhe dizer, anedoticamente, que sim. Foi discutido bastante quando eu estava no Pentágono. O problema é que a suposta coleta dessas amostras biológicas ocorreu antes do meu tempo. Na verdade, antes mesmo de eu nascer. E isso foi parte da discussão da Lockheed Martin. É outra coisa. Os biológicos são completamente separados. Separados, mas relacionados. Ok. Alguém fez contato? Senhor, desculpe, poderia especificar? Houve, até onde você sabe, qualquer comunicação com uma forma de vida não humana? Assim, o termo comunicação é um pouco uma palavra capciosa, porque há comunicação verbal, como aqui estamos tendo agora. O problema é que você também tem comunicação não verbal, e então eu diria definitivamente sim, mas de um significado não verbal. Quando uma aeronave de reconhecimento russa entra no espaço aéreo dos Estados Unidos, nós enviamos 2 F-22. E certamente estamos comunicando intenção e capacidade. Acho que o mesmo acontece com isso. Temos essas coisas que estão sendo observadas no espaço aéreo, controlado dos Estados Unidos, e elas não estão realmente fazendo um bom trabalho se escondendo. Eles estão deixando bem óbvio que têm a capacidade de até mesmo interferir em nossas ações nucleares e nossa prontidão nuclear. O governo dos Estados Unidos e nossos contratados, eles estão tirando tecnologia disso? Eles estão fazendo engenharia reversa disso? Senhor, como eu disse anteriormente, e por favor me perdoe, não estou autorizado a discutir detalhes sobre recuperações de acidente. Eu, novamente, assinei a documentação com o governo dos Estados Unidos. O que posso dizer, após um processo de revisão muito completo pelo Pentágono, sobre o que escrevi. E esse foi meu limite, infelizmente, que me foi dado. Obrigado, sim, senhora. Obrigado. Gostaria de reconhecer o Sr. Timmons por 5 minutos de questionamento. Obrigado, senhora presidente. Senhor Elizondo, você acabou de dizer algo interessante, você disse. Eles não parecem estar se escondendo. Eles não parecem estar se escondendo. Os avistamentos de UAPs estão se tornando cada vez mais impetuosos. E você sabe, nós temos ouvido sobre isso há anos, mas eles geralmente têm sido isolados e não tão consistentes. E sobre instalações militares críticas. Você diria que isso é justo? Isso está se tornando cada vez mais frequente. Está acontecendo cada vez mais. Ótima pergunta, senhor. Deixe-me ver se consigo responder isso para você.
Certamente, parece haver alguma indicação de que eles estão sendo provocativos, o que significa que eles estão, em alguns casos, literalmente dividindo informações de aeronaves bem no meio. Então, essa é uma questão de segurança aérea. A questão é se a frequência está aumentando e realmente a resposta é: depende. Sim, é possível que haja um aumento na frequência, mas também é possível que haja uma conscientização maior agora. E também há mais difusão de tecnologia por aí que está coletando essas informações, que podem registrar essas informações. Então, ainda não temos certeza se é realmente um aumento no número desses eventos ou se temos um equipamento melhor agora para registrar essas coisas e temos uma capacidade melhor, se preferir, de analisar essas coisas. E essa é minha próxima pergunta. Parece que muitos desses avistamentos ocorrem perto de instalações militares. Você acha que esses UAPs estão mirando intencionalmente em instalações militares? Ou acha que temos maior capacidade de monitorar os arredores das instalações militares, senhor? Talvez ambos. Parte da minha preocupação é que temos algo no Departamento de Defesa e na comunidade de inteligência chamado IPB. Preparações iniciais do espaço de batalha. E usamos ações como ISR, inteligência, vigilância, reconhecimento e outros tipos de ações e tecnologias para preparar o espaço de batalha. E certamente você sabe, se eu estivesse usando meu chapéu de segurança nacional, mesmo que houvesse uma chance de 2% de que houvesse algum tipo de intenção hostil aqui, isso é 2% maior do que realmente podemos aceitar. E então devemos descobrir que há um cálculo, capacidades versus intenção para identificar se algo é uma ameaça à segurança nacional. Vimos algumas das capacidades, mas não temos ideia da intenção. E é por isso que essa discussão é um tanto, eu acho, problemática de uma perspectiva governamental. Porque não temos ideia. Claro. Obrigado, Sr. Schellenberger. Você está particularmente familiarizado com o incidente da base aérea de Langley há um ano? Você está familiarizado? Só pelo que li. Só pelo que você leu, sim. Eu imagino que uma grande porcentagem da população americana tenha se dado conta disso. Com o artigo do Wall Street Journal, você concorda com isso? Sim. E você estava ciente desse incidente antes do artigo do Wall Street Journal? Não. Para o resto do painel, o artigo do Wall Street Journal foi a primeira vez que vocês foram informados sobre o que foi essencialmente um frenesi de UAP de mais de 2 semanas sobre a base aérea de Langley. Vocês estavam cientes disso antes do artigo do Wall Street Journal? Alguém? Levante a mão. Sim, Sr. Dr. Galea, você poderia falar. Como você ficou ciente disso? Bem, um colega meu a quem fiz referência anteriormente, Chris Mellon, ele escreveu um artigo extenso sobre isso. Que houve outras incursões de drones sobre Langley antes disso, bem como muitas instalações militares nas últimas 5 décadas. E é meu entendimento que tem havido um número cada vez maior. Estou tentando pensar em como dizer isso porque uso 2 chapéus diferentes. Eu ainda estou na Força Aérea. Então parece que eles estão se tornando cada vez mais impetuosos. E a questão que realmente temos que descobrir é se é a China ou não é humano. E eu acho que essa é a maior questão. O povo americano quer saber. Se for a China, é assustador porque eles têm muita tecnologia que não podemos explicar. E se não for humano, é assustador porque não sabemos a intenção. Você diria que isso é justo? Pois é, congressista. E de fato, eu realmente acredito que deveríamos usar esta audiência como um catalisador para melhorar e reforçar nossas capacidades de defesa aérea e em nossas capacidades de conscientização do domínio marítimo Wayne. Porque obviamente há buracos nisso, seja o AP de direção não alta ou direção NHI. Ou como você diz, senhor, China ou qualquer outro adversário. Vocês todos estão cientes de alguma força-tarefa no Pentágono ou no aparato de segurança nacional que esteja tentando avaliar? A resposta para essa pergunta no momento atual? Senhor? Não, mas esse é um ótimo ponto. De 2020 a 2022, houve uma força-tarefa UAP no DoD excedendo, onde o senhor Elizondo trabalhou, liderado por Jay Stratton, que teve a primeira abordagem abrangente de todo o governo para a UAP, que envolveu caminhos para desclassificação e aumento da transparência, bem como a avaliação dos riscos de segurança nacional de UAP. Esta foi uma abordagem muito bem estabelecida e todos nós defendemos que algo assim retornasse. Estou ficando sem tempo. A última coisa é que precisamos de autoridades. A aplicação da lei, os militares não têm autoridades para realmente se envolver. E nós precisamos. O Congresso precisa agir para dar essas autoridades à polícia local e aos militares para que eles tenham diretrizes claras sobre como avaliar essas questões daqui para frente. Termino. Obrigado. Obrigado. Eu reconheço a senhora Bulbebert por 5 minutos de questionamento. Obrigado, senhora presidente. Agora que todos nós fomos advertidos nesta audiência do comitê de que a menção ao programa do Immaculate Constellation do Pentágono poderia nos colocar em uma lista. Bom,
Tenho certeza de que já estou em muitas listas. Então falo o que penso com frequência. Então, por que não continuar? É melhor ir direto ao ponto e dizer: a Terra é plana. Os pássaros são drones do governo e nunca pisamos na Lua. E Joe Biden recebeu 81 milhões de votos na eleição de 2020. Então, vamos ver quantos. Quantas listas poderíamos colocar aqui hoje? Mas, Sr. Schellenberger, eu queria perguntar a você. Acho que entendi nesta audiência que você concorda que classificar informações como essa não é do melhor interesse das pessoas. Isso está correto? Sim, quero dizer, com a ressalva de que, claro, você sabe, eu apoiaria a classificação necessária para proteger segredos essenciais à segurança nacional. Mas acho que é bem óbvio que há excesso de classificação. Excesso de classificação, sim. E então, na maioria dos casos, se eles não podem nos dizer o que você pensa, em algum momento, eles pelo menos nos dirão o porquê. Você sabe, o presidente eleito Trump se comprometeu repetidamente com maior transparência, tanto na questão dos WAPs, nos arquivos de JFK, nas origens da Covid e em muitas outras coisas. Então acho que precisamos ter certeza de que o próximo governo seja responsabilizado por isso. Concordo, isso é para todos vocês 4. Sim ou não? Por favor. Tem muitas perguntas que quero responder. Há algum caso conhecido de materiais ou tecnologias recuperados que não sejam de origem humana e talvez conectados a algum programa avançado de defesa de biociências dentro do USG? Não sei. Eu não seria capaz de responder a isso, senhora. Não sei. Não sei. Ok. Então há rumores que chegaram ao Rio de um projeto secreto dentro do Departamento de Defesa, envolvendo a manipulação da genética humana com o que é descrito como material genético não humano, potencialmente para o aprimoramento das capacidades humanas. Híbridos. Alguém de vocês está familiarizado com isso? Sim ou não? Não, senhora. Não estou. Senhora, não estou. Não, senhora. Ok, gostaria de saber, com o Immaculate Constellation, como isso se relaciona com as atividades UAP. Senhor Schellenberg, em ambientes oceânicos, há alguma instância em que a Marinha, ou outras forças do tempo da Marinha, encontraram o UAP, que não puderam ser explicados por tecnologia conhecida ou fenômenos naturais. Sim. A Immaculate Constellation abrange tanto terrestre quanto oceânica. E há, na verdade, uma série de casos descritos no relatório que ocorre no oceano. E você acredita que há um esforço concentrado do Pentágono para manter o Congresso fora do circuito em relação a essas atividades de UAPs, especificamente em nossas águas? Acho que cerca de 5% do nosso oceano foi realmente estudado em detalhes pelo homem. E nós estudamos mais do espaço do que dos nossos próprios oceanos. E então há algum relato de UAPs emergindo ou submergindo em nossa água, o que poderia indicar uma base ou presença abaixo da superfície do oceano. Não sei sobre uma base, mas, você sabe, como mencionei, tive uma fonte totalmente diferente descrevendo essa filmagem bastante extraordinária que existe de orbes. De um orbe saindo do oceano e sendo encontrado por outro orbe. Alguns diriam que há vários pontos críticos onde vemos atividade frequente. Então, em suas investigações, você encontrou algum dado ou evidência visual, como leituras de sonar ou imagens subaquáticas desses UAPs? Eu não tenho além do que está no relatório. No você escreveu sobre UAPs, não apenas no ar, mas debaixo d'água. Há algum detalhe sobre o que você aprendeu sobre a atividade de UAPs em nosso oceano? Particularmente, você falou com fontes que forneceram alguma evidência ou relatos de testemunhas oculares desses UAPs, interagindo com nossas forças navais, ou sendo detectados por nossos sistemas de vigilância subaquática. Nada além do que está no relatório. E então o caso específico que mencionei com os orbes. Então este relatório diz tudo. Não há nenhuma outra informação que nós estamos cientes sobre a atividade em nossas águas? Tem outras fontes que me disseram que compartilharam uma quantidade significativa de informações, mas elas não se sentem confortáveis comigo compartilhando isso neste momento. Certo? Há alguma capacidade tecnológica observada nesses UAPs oceânicos que parecem desafiar nossa compreensão atual da física ou nossas capacidades de engenharia? Parece que todos eles o fazem. Sim, eu concordaria com isso. E meu tempo acabou. Mas eu aprecio sua bravura, sua coragem por vir aqui e falar hoje.
E parece que ainda há algumas perguntas para as quais precisamos de respostas. E não vamos ceder até que as levemos ao povo americano. Obrigado. Peço que eu e o membro graduado tenhamos 5 minutos adicionais para perguntas sem objeção. Assim ordenado. Senhor Elizondo, você foi lido no programa Immaculate Constellation. Eu não estaria autorizado a confirmar nem negar a existência de qualquer programa em andamento ou passado, especialmente no que se refere a um programa de acesso especial, seja por nome ou trígrafo. Certo. E então, estão aí. O governo dos Estados Unidos ou contratados privados, eles trabalham com outros países estrangeiros, China, por exemplo, para trocar dados, citar de uma fonte que dados de inteligência sobre o app. Deixe-me ver se consigo responder isso de forma um pouco mais geral, senhora, se me permite. Nós temos programas de exploração de material estrangeiro. Isso é algo amplamente conhecido. E esse termo em si não é classificado. Como exatamente isso funciona se torna um pouco sensível. A discussão, que certamente poderíamos ter em uma sessão fechada, se preferir. Trabalhamos com parceiros e aliados internacionais com bastante frequência. Não apenas em exercícios e avaliações militares, mas também em outros esforços de inteligência. Em termos de material que é dado a contratados privados, é certo material dado a certos contratados por causa de sua experiência. Então, por exemplo, se for relacionado à propulsão submersa e submarina, iria para um contratado geral como a General Dynamics? Sim, senhora, absolutamente correto. Diferentes contratantes têm diferentes níveis de especialização. Qual é a especialização da Lockheed? Aeroespacial, senhora. No espaço UAP? Isso é tudo o que eles não fariam submerso? Não, eu não disse isso, senhora. Certo? A Lockheed Martin e outros fazem bastante trabalho tanto em nossa atmosfera, no espaço e até mesmo debaixo d'água. Há certos esforços para... É uma pergunta difícil que você está fazendo. Uma situação difícil aqui. Quero a resposta. Sim, senhora. Não, eles estão envolvidos em muita coisa. Eu preferiria deixar Lockheed Martin explicar os diferentes domínios em que eles estão envolvidos. Provavelmente não autorizado a discutir isso, mas eles estão envolvidos em muita coisa. Muitas áreas e domínios diferentes. Almirante, riscos de segurança de voo para nossos pilotos, com base no que você vivenciou e viu em sua carreira. Eles são extensos, e um exercício ao qual me referi, onde recebi um e-mail que foi então excluído, foi dos pilotos. E vale a pena mencionar isso. Há desmistificadores por aí que disseram que o vídeo GoFest era apenas um balão. Esse foi apenas um vídeo que foi divulgado. Houve dezenas desses encontros que os pilotos, amigos de Ryan Graves, que está nesta sala aqui, testemunharam e causaram preocupações significativas de segurança. E quase pausar e cancelar um exercício, algo que é muito complicado. O porta-aviões está preparado para o exercício. E os pilotos precisam obter a certificação para pousar em porta-aviões. É extremo, para dizer o mínimo. Tudo bem, tenho duas últimas perguntas. Rapidamente, Sr. Schellenberger, como fazemos para que mais denunciantes se apresentem? Bem, esta audiência é muito importante. E, obviamente, não posso encorajar os denunciantes a obter informações. Mas posso garantir que os protegerei e irei para a prisão para proteger suas identidades e vir até mim. Sim, senhor, ok. Minha última pergunta, na primeira audiência que tivemos sobre isso, eu nunca tinha sido informado sobre o APS. Ou o que eles eram. Biológicos, não humanos, etc. Como você definiria cada um de vocês? Minha última pergunta. Como você definiria? Biológicos não humanos? Inteligência não humana? Do que estamos realmente falando, almirante? E nós seguiremos em frente. Eu não acho que seja um exagero quando você olha para a diversidade da vida neste planeta e o tamanho deste universo. Pensar que haveria inteligências não humanas mais diversas e de ordem superior em todo o universo. E é provavelmente isso que está nos visitando. Eu adotaria a abordagem científica. A definição seria a capacidade de reagir a um estímulo de uma maneira que exige um processo de pensamento intelectual. Eu simplesmente não sei. Acho que devemos ser modestos em nossas suposições de que estamos procurando por inteligência que poderia ser biológica. Pode não ser não biológica, mas que inteligência não biológica? O que isso significa? Inteligência artificial, máquinas de ML? Presumimos que toda inteligência seria como nós. E toda vez que olhamos para o universo, somos humilhados em relação ao que não sabemos em termos das formas de inteligência e o que ela pode assumir. Posso garantir que provavelmente não respondi sua pergunta, mas acho que a resposta final vai surpreender a todos nós. E então, Sr. Garcia, você teve algumas considerações finais? Sei que estamos prestes a obter votos de acerto aqui. Então serei breve, só quero agradecer a todos por estarem aqui. Quero agradecer especialmente à presidente Mays por realizar esta importante audiência bipartidária. E quero agradecer a todos os membros do comitê que estão interessados neste tópico. Acho que nosso compromisso com todos vocês e todas as pessoas que nos contataram, e certamente com os defensores e os pilotos, é que precisamos continuar investigando os UAPs. Acho que o país
deve explicações e garantir que a segurança nacional esteja sempre protegida. Esta é uma conversa e questionamento que deve continuar. Então, sou muito grato a todos vocês. E também quero apenas acrescentar, pessoalmente, acho que é muito importante para mim que duas coisas orientem meu questionamento e minhas observações sobre os WAPs. Uma é que devemos sempre ser guiados por fatos, ciência e dados, e permanecer sérios nessas questões. E a segunda coisa é que acho que não devemos limitar nossa imaginação, nossos pensamentos e nossa curiosidade sobre o que os WAPs realmente poderiam ser. E acho que essas duas coisas são muito importantes para mim e sou grato por todos vocês estarem aqui. Então, com isso, termino. Ok. E temos o Sr. Ogos que está a caminho. Ele vai chegar a qualquer momento. Está vindo? Verificado. E ele será o último membro com perguntas que temos hoje. E então queremos agradecer a todos por estarem aqui. Quero agradecer ao Sr. Garcia e às pessoas de ambos os lados do corredor por estarem aqui hoje e serem pacientes. Temos muito mais perguntas e espero que isso abra as portas para mais audiências no futuro. Obviamente, eu gostaria de saber quantos contribuintes estão gastando com isso. Temos o direito de saber. Mas também, se estamos gastando dinheiro em algo que não existe, por que estamos gastando dinheiro? E se não existe? E se existe, por que estamos escondendo isso do público? E, claro, nossa segurança nacional é um grande problema, porque se há tecnologia que pode nos prejudicar, ou prejudicar aliados que estão nas mãos de nossos adversários, obviamente queremos ficar à frente disso da melhor maneira possível, para garantir que a tecnologia não esteja nas mãos de alguém que possa usá-la contra nós, ou nossos aliados em qualquer lugar do mundo. Então, Sr. Ogos, você chegou bem na hora, querido. Vou reconhecê-lo por 5 minutos de perguntas antes de sairmos hoje. Bem, obrigado a todos por estarem aqui. E, senhora presidente, sem fôlego porque corri para chegar aqui. Mas esta é uma audiência importante. Acho que todos nós sabemos que há algo acontecendo. Senhor Elizondo, com base em seu conhecimento de avistamentos de WAPs, você acredita que é justo dizer que eles são especialmente comuns perto de locais nucleares? Sim, senhor. Senhor deputado, estou absolutamente convencido disso, assim como meus colegas dentro do governo. E a razão pela qual fiz essa pergunta, e esta tem sido um dos meus pontos de discussão desde o começo são, você sabe, Oak Ridge fica no Tennessee. O chamado balão meteorológico que foi levado, que agora sabemos que foi controlado, ele passou perto de Oak Ridge. Obviamente, é um local sensível, ambos de interesse para nossos adversários e para qualquer outra coisa. Isso ocorre porque sabemos que em instalações militares, em locais sensíveis, como instalações nucleares, que estamos vendo isso acontecer. Então, a questão é, o que é? Você acredita que eles causaram uma atividade irregular? E por que eles podem estar interessados nesses locais, senhor? Em alguns casos, atividade regular, você ficaria surpreso, na verdade. A documentação agora que foi enviada não é apenas Oak Ridge, é o Savannah Riverside, também é Los Alamos. Muitos de nossos locais sensíveis de P e D parecem estar sob algum tipo de vigilância e monitoramento. Por quê? Bem, porque muita inovação sai dessas áreas. Muitas novas tecnologias, muitas, se preferir, tecnologias disruptivas que usamos para nossa defesa nacional se originam desses locais. E conceitos avançados em física também. Então, se eu estivesse fazendo qualquer tipo de reconhecimento, mesmo em um adversário estrangeiro, esse seria um ótimo alvo para começar. Claro, e novamente esse tem sido um dos meus pontos de discussão. Qual o papel do Departamento de Energia? Ou suas subsidiárias ou afiliadas têm esse tipo de tecnologia ou possuem esse tipo de tecnologia, seja nossa ou de outros? Sr. Galad, acho que seu depoimento foi bem claro, mas você poderia reiterar isso? Você acredita que os WAPs representam uma ameaça aos pilotos? Sim, senhor. Absolutamente, eles estavam ameaçando pilotos da Marinha durante o exercício em que meu pessoal estava envolvido em 2015. E, pelo que entendi, eles estão arriscando a segurança dos pilotos, comerciais e militares hoje. Bem, considerando, e entendo que há uma necessidade em alguns casos de manter certas tecnologias em segredo. Mas você acredita que isso representa uma ameaça ao nosso pessoal, correto? Sim, senhor.
Então, acho razoável concluir que, se houver uma ameaça ao nosso pessoal que está servindo fielmente ao nosso país, que haja supervisão. 100% congressista. E, de fato, essa é a única coisa sobre a qual não falamos o suficiente durante esta audiência. É o fato de que o poder executivo do governo, não compartilhando com o Congresso o que sabe sobre o SWAP, infringe suas responsabilidades legislativas e de supervisão a tal ponto. Isso é muito preocupante, quero dizer. O que mais somos? Se você olhar para a segurança nacional, ou inteligência, ou relações exteriores, ou dotações, todos vocês têm supervisão e responsabilidade legislativa em relação a isso. Esta questão WAP pode ser a maior questão do nosso tempo, e está sendo escondida de vocês. Bem, quero dizer, e para o seu ponto, acho que vimos ao longo das décadas, que temos certos adversários, como a China, como a Rússia, que, tecnologicamente falando, não são tão avançados quanto nós, que não têm um pouco da letalidade que temos, e que vimos que eles foram atrás de nossas tecnologias, e em alguns casos, tiveram sucesso, em particular com a tecnologia de mísseis. E então, novamente, minha preocupação, se essa tecnologia emana de nós ou de outro mundo, que sabemos que a possuímos. E onde está a responsabilidade? Onde estão as paliativas? Quais são as garantias se isso cair nas mãos do inimigo, que não seja imediatamente usado como arma? E eu direi isso. Está claro pela minha experiência e pelo que vi que há algo lá fora. A questão é nosso? É de outra pessoa ou de outro mundo? E, senhora presidente, eu postularia que, como órgão legislativo, como órgão regulador, devemos saber. E qualquer um que nos impeça de obter acesso a essas informações, eu consideraria isso criminalidade. Porque temos pessoal dos Estados Unidos que pode muito bem estar em perigo. Temos tecnologia que pode, em última análise, ameaçar nossa própria existência. Com isso, presidente, agradeço por sua paciência e encerro. Obrigado, Sr. Ogles. E com isso, e sem objeção, todos os membros terão 5 dias legislativos para enviar materiais e perguntas escritas adicionais para as testemunhas, que serão encaminhadas às testemunhas para resposta. Se não houver mais nada a tratar, sem objeção, o subcomitê fica encerrado.